Boa noite, Roger. Bragantino. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite. Microfonaço CBN Campinas aberto. Na visão em Bragança Paulista tem bola rolando a 3 minutos do primeiro tempo. Vai atacando o Guarani, à esquerda do seu rádio, tenta o cruzamento. Júlio César, a zaga corta do Bragantino. Bola rolando a 3 minutos e 20. CBN Campinas, aqui tem jogo. Já trazendo pra você as primeiras informações, as emoções. Se manda de novo o Bugrão, ponta direita. Ludic levanta. Cleiton faz a defesa, o marqueiro da equipe do Red Bull Bragantino. Em Bragança já choveu, parou nesse momento, campo seco. Campo pelo menos não mais encharcado. Guarani inteirinho de branco com detalhes verdes no seu uniforme. O Bragantino Red Bull inteiro de preto. Bola rolando a 3 minutos. O time do Guarani ataca a esquerda do seu rádio. Consequentemente, Maurício Kozlinski está à direita do seu rádio, onde ataca a equipe do Bragantino no primeiro tempo. Sai pro jogo Bruno Silva, capitão Bugrino. Ele tenta vir pro jogo, bate a carteira parcialmente o Aderlan. Bola recuada até o campo defensivo. Hernando, zagueiro central do Guarani, sai pro jogo, mete essa bola aqui com o Eduardo Persson. Volta no campo defensivo, retrocedendo a jogada com o Hernando, toca lateralmente com o Derlan. São zagueiros da equipe do Guarani. Já já Rafael Pio vai trazer as escalações e as primeiras informações direto do estádio Nabia Bichedi. Paulistão, segunda rodada. O Guarani no grupo A, o Red Bull Bragantino no grupo D. O Guarani estreou com vitória, o Red Bull perdeu o primeiro jogo. E aqui vem Bugrão, atenção, pedalou, Iago pousa à direita, bateu pro gol, pra fora do gol, pela linha de fundo, quase o Bugrão na rede. Bela jogada, que pedalada bonita, perna direita, ele solta a bomba, ela passa perto do gol de Cleiton pela linha de fundo. O Bragantino começou com tudo, o Guarani já equilibra. O repórter nesta noite vai acompanhar tudo do Bugre, tudo do Red Bull Bragantino. É Rafael Pio. Alô, boa noite, Pio. Boa noite, Roger. Boa noite a todos curtindo o futebol CBN Campinas. Jogo que já começou em cima e as duas equipes sem grandes novidades, Roger. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 5:20. Primeiro tempo no toque do Elton Grimaldi, você confere comigo na visão em Bragança Paulista. O placar CBN é este: Guarani 0, Bragantino também 0. Central da bola. O líder do grupo do Guarani, que é o grupo A neste momento, é o Corinthians, que ontem venceu o Santo André por 1-0 fora de casa. Às 8h06, hora esportiva no Brasil, em Bragança Paulista. A CBN Campinas escalando os times para você. Vamos começar com o Bugre. O time de Daniel Paulista, como vem escalado no antigo Marcelo Stefani, Rafael Pio. Kozlinski é o goleiro, camisa 30. Matheus Ludic, lateral direito, tem a 2. Hernando, zagueiro central, 14. Derlan, quarto zagueiro, 34. E ele é o lateral esquerdo, 36. Meio campo com Bruno Silva, meia dúzia. Madson, 98. E Eduardo Persson com a 8. No ataque, Iago, 97. Júlio César, 7. E Lucão do Break, camisa 11, Roger. Briga pela bola o time do Red Bull Bragantino. Vem lá pelo setor esquerdo, Elinho. Ele já deu um chutaço com 40 segundos, quase marcando o primeiro. Estamos com 6:45, agora placar de 0-0. Aperta de novo a equipe de Maurício Barbieri, vem pelo setor direito do campo, bola tocada para Arthur. Ele tá de volta, ele é bom jogador, colocou na área. Quem é que chega? Afasta por baixo, tira Derlan. Tirou o perigo dali, rebote, volta para o Lucão do Breque, desceu no terreno, mas acabou perdendo. Ela volta para Eric Ramírez, lateralmente soltando para Lucas Cândido, lá pelo setor esquerdo, retrocede, começa o jogo aqui com Fabrício Bruno. A escalação do Red Bull Bragantino, que estreia em casa no Campeonato Paulista, Rafael Pio. Na estreia pro Mirassol, fora de casa por 3-1, do técnico Maurício Barbieri. Cleiton é o goleiro, 18. Aderlan, lateral direito, 13. Fabrício Bruno, 14. Léo Ortiz com a 3 são os zagueiros. Na lateral esquerda, Luan Cândido, 36. Meio campo com Eric Ramírez, 16. Prachedes, 25. E Johan com a 19. No ataque, Arthur tem a 7. Alejandro veste a 9. E Elinho vai com a 11.
Tem escanteio, a equipe do Red Bull Bragantino, primeiro no jogo, marca de 7:45, atenção, é daqui pra lá, guarda-chuva aberto aí, Maurício Kozlinski, ela volta aqui pelo setor esquerdo, levanta Arthur da boca do gol, desvio de cabeça, acontece a zaga do Guarani, rechaça, tá parado o jogo, o Arthur já marcou, o impedimento dedurado aqui pelo Alex Ang Ribeiro, bandeira que corre por aqui, nós estamos ao vivo no FM 99.1, no aplicativo CBN Campinas, baixa aí, é de graça, também pelo site portal cbncampinas.com.br, com imagens também no youtube.com/CBN Campinas. Se inscreva, deixa o seu likeão pra gente, deixa o seu comentário também. Quer participar com a gente? Pode participar pelo WhatsApp 991869070, 991869070, 19 é o DDD para você que está fora do interior do estado de São Paulo. Pode mandar áudios também, nós vamos colocar aqui com bola rolando. 8 minutos e 38, setor esquerdo domina o time do Guarani, vem com Júlio César, encara a marcação do seu contrário, que era o Lerick Ramírez, vira o jogo, boa bola entregando, Persson vai chutar de longe, pela linha de fundo, tiro de meta para bater o Cleiton, goleiro da equipe do Red Bull Bragantino. Carlos Eduardo de Freitas, alô Carlão, boa noite, a sua expectativa, o jogo que começou quente, hein, na Visão, em Bragança Paulista. Boa noite, Roger, boa noite, ouvinte sintonizado dos 99.1, o jogo começou agitado, o Bragantino impondo um ritmo forte, o Guarani se segurando, mas assustando também, quando saiu no contragolpe com o Iago da Silva. O Braga dá mostras de que vai tentar amassar o Guarani nos primeiros minutos. O Guarani vai ter que ter muita atenção no sistema defensivo para segurar essa pressão. Enquanto estiver com a bola, ter a personalidade, tocar, encarar, arrematar em gol. Não fazer como o Madison fez agora há pouco. Pegou a bola e se livrou da bola chutando. Não, trabalha a bola. Tenta esfriar um pouco os ânimos do Bragantino. A única novidade, Carlão, para quem tá pegando agora ao vivo aqui na CBN, no Guarani, o Matheus Ludic, que entrou de maneira forçada, teve que mudar o Daniel Paulista. O Ludic terminou a B jogando. Você acha que vai comprometer muito na lateral direita? Comprometer não, até porque ele está acostumado. É praticamente um 12º jogador do time do Guarani. O problema é que atrapalha a confiança, a sequência do Diogo Matheus, que tinha feito um golaço, um belo jogo contra o São Paulo. E essa lesão atrapalha um pouquinho aí os planos do lateral direito titular do Guarani. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 10 minutos, primeiro tempo em Bragança. O placar no da Visão, segunda rodada do Paulistão é este. Guarani 0. Bragantino Também 0, central da bola. Adversário do Guarani no grupo A do campeonato, a Inter de Limeira veio a Campinas ontem, ou melhor, no sábado, e empatou com a Ponte Preta 2-2. A Inter tem 2 pontos. Futebol do CBN. Arbitragem no Nabi Abichedi. Quem apita o jogo? Rafael Pio, você vai ver que o cara mora em Limeira, é nascido em Araras. Então é boa gente, né, Roger? Thiago Luiz Scarascati é o árbitro do jogo. O auxiliar número 1, o Alex Ang Ribeiro. O auxiliar número 2, o Anderson José Moraes de Coelho. No VAR, que aliás, esse final de semana também foi terrível, Daiane Muniz dos Santos. Que ela seja pouco utilizada, né? Porque, ó, não canso de dizer, o ano passado como foram castigados os times de Campinas pelo VAR. 11 minutos e bola rolando, o placar de 0-0. Vai insistindo, Eric Ramírez traz aqui para o Fabrício Bruno. Último homem da equipe de Bragança Paulista, faz a inversão do jogo. Lá do outro lado, o Lucas Cândido bate na bola, devolve para Fabrício Bruno. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Dominelinho, ponta esquerda, lá vem o Braga, bola tá vindo aqui na grande área, corta por baixo, Léo Ortiz fica tirando, o melhor Derlan tirou dali, rebote volta pros caras lá pelo setor direito do campo, vai fazer o levantamento, o Fabrício Bruno ajuda no setor ofensivo, ela cai com o Lucas Cândido, colocou na área, buscando Alejandro, corta por baixo, a zaga alviverde. Tira Hernando, coloca pra fora, lateral na ponta esquerda, favorecendo a equipe da casa. A gente percebe que algumas gotas caem das marquises, mas a chuva mais forte já passou. Aquilo que nós enfrentamos aqui em Campinas, Jundiaí também hoje, vindo para Campinas, nossa, de São Paulo para cá, uma tempestade, aliás, São Paulo debaixo d'água. E você, com chuva forte, se abrigue, evite sair na rua,
Seja paciente no volante para não virar paciente de hospital. Fabrício Bruno domina no grande ciclo para a equipe do Bragantino. Passadas as zagas, ele já está no campo de ataque, atacando a direita do seu rádio. Levantou na boca do gol. Mergulho de cabeça, Matheus Ludwig. Bola tá viva na grande área. Matou, dominou, meio atrapalhadão. Derlan, mas colocou para fora. O chamado pro mato que é de campeonato. 12h47 vai tomando licença para fazer a cobrança. Derlan, marca de 12h50. Futebol, primeiro tempo 0-0. CBN Campinas arrepiando no YouTube. Tá comigo no YouTube? youtube.com/CBN Campinas. 991869070. Faça comigo essa jornada esportiva. Aqui pelo setor esquerdo tentou descer o Lucão do Break. Se enrasca com o jogador do Bragantino que vai ao solo, Fabrício Bruno. Ele dá a falta do atacante Bugrino para cima do atleta do Bragantino. Os dois se enroscaram ali. O árbitro preferiu marcar a falta para o time da casa, hein, Pio? Ele foi só a passada, né, Roger? Ali pelo lado esquerdo, foi para cima do camisa 14 do Bragantino. E a falta já marcada e já cobrada, desce o Braga. Para quem já viu esse gramado de Bragança, outrora vê agora é um tapete, hein, Pio? Nossa, sensacional. Aliás, você falou da chuva. A própria estrutura que hoje tem, né, de drenagem lá no Nabi Abichedi não deixa aquelas poças. Olha como rola bonita a bola, Roger. Tenta pelo setor esquerdo, Guarani, Júlio César, a bola enfiada na profundidade, vem por baixo, o zagueiro coloca para fora no carrinho. É lateral para o time de Campinas bater 0-0 com quase 14 do primeiro tempo. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Toca de calcanhar pela ponta esquerda, linda bola do Lucão do Break, abrindo aqui pelo comando para Eduardo Persson, faz a inversão, ela sobra com o Matheus Ludwig, retrocede o jogo, abre aqui atrás para o time de Daniel Paulista recomeçar a bola mais uma vez, vai trocando passes a Derlan com seu companheiro Hernando, tenta o passe à frente, erra, vai de presente para o camisa 25 para Chedes, descarrega lateralmente para o 16, sempre pega na bola o Eric Ramírez no grande ciclo, descarrega de novo para o seu companheiro de volância que é o Praxedes, tenta virar no jogo, ele encara a marcação ali forte do Madison para cima dele, bola está presa ali no campo de ataque da equipe do Bragantino, o árbitro deixou seguir quando havia um pedido de falta da equipe do Guarani. 14h38, Carlão, o jogo deu mais friada, aquele começo parecia ensandecido, né? Mas aí os caras falam, não, o Bragantino falou, não vou atacar muito não, porque o Guarani atacou na mesma medida, vamos ter um pouco mais de cautela, né? Ninguém aguenta o ritmo tão forte como o Bragantino tentou colocar para cima do Guarani, o Guarani resistiu. É claro que quando o Braga tem a posse de bola, o Guarani recua um pouco e forma uma primeira linha de 5, com o Madison fazendo ali uma espécie de terceiro zagueiro, com o Eliel recompondo e com o Ludwig também. Mas o Guarani precisa sair. Quando sai, principalmente com o Iago agora ali do lado direito, a gente percebe que consegue um certo desafogo. O Persson também tenta fazer essa transição, mas por enquanto o Bragantino querendo mais jogo. E vem com Johan, estreante da noite, dá pra Chedes, mete pela direita pra Arthur, corta a zaga bugrina, no carrinho perde pela ponta esquerda, Eliel, recuperou, Derlan levantou na boca do gol, sobe de cabeça a zaga bugrina, tira o perigo dali com o Hernando, boa chegada pela direita agora, Pio. E que vontade do Aderlan, né? Ele foi na força, conseguiu o cruzamento, mas chegava por ali a zaga do Guarani afastando. Tem mais Touro. Tem mais Touro, vem pelo setor direito, afasta a zaga do Guarani de novo, uma blitz, Elinho bate cruzado, pega Maurício Kozlinski, bola molhada, aquele perigo que você conhece, hein, Rafael Pio? Porque se aparece alguém por ali, coloca o pezinho na bola, um abraço, né? O cruzamento do Elinho pelo lado esquerdo, a bola ficou meio perdida, quase na pequena área, e aí o Kozlinski, esperto, fez a defesa 0-0 no Nabizão. Tempo, passa a bola, rola a CBN, Campinas marca. 16 a primeira etapa em Bragança Paulista, o placar CBN é este. Guarani 0. Bragantino. Também 0, central da bola. O lanterna do grupo A, onde está o Guarani, é o Água Santa, que no sábado foi derrotado pela Ferroviária por 1-0. Abraçando o Matheus, tá comigo, tá lá no Rio Grande do Sul, tá nos acompanhando aqui pelo setor direito, lá vem o Braga, linda jogada, Arthur bateu pra área, a zaga tira, rebote e volta, olha que perigo, tirou agora a zaga alviverde, eu quero ver o rebote, Júlio César toca essa bola pra Lucão do Break, é contra-golpe, vamos Bugre, desce Bugre, aí o Iago dominou, pode ser o primeiro, devolveu, o Lucão tá esperando, a zaga tira dali, bota pra fora, e o capitão foi o último a tocar, Léo Ortiz cedendo escanteio para o Bugre, Rafael Pio. E que
Que velocidade do Guarani, a visão do Lucão do Break abrindo pro Iago lá na ponta direita, quando ele foi tentar a devolução pro Lucão, aí apareceu muito bem o Léo Ortiz colocando pra linha de fundo, escanteio lado direito, o primeiro pro Bugre. Primeiro para o Guarani, vai tomando distância Persson para fazer o levantamento, eu vejo preocupado o Cleiton, tá usando o vermelho, o goleirão da equipe do Red Bull Bragantino, é o gol da esquerda como se fosse no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o gol do portão de entrada, Bugrão vai pressionando, tá 0-0, quem sabe na bola parada, Guarani, 17 minutos, Persson pra bola, partiu, levantou, toca de cabeça, acontece a direita do gol! Matson toca, ela passa a direita do gol pela linha de fundo, Bugrão chegando em Pio. E é aquela jogadinha, né? No primeiro pau, chegam os zagueiros, chegam os volantes, esse desvio é muito perigoso. Se ela vai no gol, Cleiton não chegaria, quase o primeiro do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Untus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. 18 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Jogo que está abertão para o Guarani nos contragolpes, hein, Carlão? Eu achei que agora seria o primeiro, hein? E é a maneira do Guarani escapar, olha o Braga aí. Ih, mas essa inversão aí é perigosa. Johan vai chegar, linha de fundo, chegou, ele rolou. Mas o Thiago Scarascati não participou do jogo, meu amigo. Bola de presente para o Guarani. Pois não, Carlão? Mas é a maneira do Guarani escapulir com o Iago, que tem velocidade. E esse é o contra-ataque. O Bragantino vai dar espaço, o Bragantino vai pressionar, vai se lançar ao ataque. E o Guarani pode ter o contragolpe à disposição, mas tem que aproveitar. O Iago saiu bem, junto com o Lucão. Poderia ter mais um jogador, de repente o Persson, mas não deu. A jogada era aquela mesma e o Léo Ortiz fez o corte providencial. Tá bem o Guarani no jogo. Eric Ramírez toca essa bola aqui no campo de ataque. Arthur arrisca de longe, sobra a bola com o time do Guarani. Eliel já toca na bola aqui para Lucão do Break, ele protege. Pivôzão, abriu a perna. Toque bonito aqui no campo de ataque no lado esquerdo para Júlio César. Corta a zaga do Braga. O jogo é lá e cai assim que eu gosto. Vem pelo setor direito Aderlan. Para essa grande galera também que em Bragança ouve a CBN Campinas. Afinal de contas, chegamos por lá em som local na região Bragantina, no circuito das águas, no circuito das frutas. Obrigado pelo carinho do rádio ligado no FM 99.1. Falta do capitão Bugrino, chegou forte para cima do Arthur, o Bruno Silva. Falta para o time do Bragantino bater aí, Rafael Pio. E o Arthur fica no gramado, o Bruno Silva na bronca, inclusive, dizendo que tá simulando o Arthur. Mas o Bruno fez falta por baixo e por cima. Falta dupla já cobrada. Já cobrada, o zagueiro é acionado aqui, Fabrício Bruno, com exceção do capitão Léo Ortiz e obviamente o Cleiton, todos o Bragantino no campo de ataque. Passe errado pela direita. Roger. Não pegou ali o Arthur, ela foi para fora, lateral na faixa de graça para a equipe do Guarani, bater no campo ofensivo. Chamou, falou. WhatsApp da CBN Campinas, 991869070. Roger, tô esperando o gol do Bugrão aqui. É o Jair de Nova Odessa. Vai, Roger, tá dizendo Jair. Ah, mas eu tô doidinho pra ir pra rede com o Guarani. Não perdoa não, Bugrão. Não perdoa não. Já pensou? 2 vitórias seguidas pra largar bem no Campeonato Paulista, hein? Já pensou? A última vez que os times se enfrentaram foi em março de 21, pela 3ª rodada do Paulista de 2020. E o confronto terminou empatado por 1-1. 1-1 não é um resultado ruim hoje não, né, Carlão? 1-1 é um bom resultado para o Guarani jogando contra o Red Bull Bragantino. Um baita resultado, até porque se soma aí aos 3 pontos já conquistados pelo Guarani na partida contra o São Paulo, seria um baita resultado. O Bragantino hoje a gente tem que considerar como um favorito ao título. É uma outra realidade, principalmente o lado financeiro. Série A, a gente esquece às vezes. Libertadores, Série A, vice-campeão sul-americano, ou seja, vive uma outra realidade das nossas equipes. Então, por isso, o empate seria um bom resultado. Desce Bugrão, herdando o setor direito, se arrisca como lateral. Ele não é, por isso errou o passe. Muito forte o passe do zagueiro, direto pra fora, tiro de meta. Eu vejo ali Maurício Barbieri, tá com cabelão, hein? Mas essa chuvinha nesse cabelão do Maurício vai dar uma encaracolada legal. 21:20, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Na Bia Bichetti, Bragança Paulista, o placar CBN aponta. Guarani e Bugrão 0. Bragantino. Massa Bruta também 0, central da bola. Em caso de empate, o Guarani fecha essa segunda rodada na liderança do Grupo A pelo número de gols marcados, independentemente de quanto for hoje, 0-0, 1-1, 2-2 ou 10-10, Roger. 10
2-10, eu não vou aguentar, minha voz vai sucumbir, viu, Marco Guarizo? 22 e bola rolando, o primeiro tempo, o Guarani tem dificuldade agora para sair para o jogo, o time do Bragantino adianta suas linhas, prevalece o time do Guarani ainda com a posse da bola, mas foi derrubado. No chão, Júlio César, falta para cima dele, falta em cima do ponteiro esquerdo do Guarani. Falta para o Bugrão, já estamos rompendo a metade do primeiro tempo. O placar permanece de 0-0. Na última quinta-feira, o Guarani venceu o São Paulo 2-1 no Brincaço, com belos gols marcados pelo Lucão do Break e o Diogo Matheus, que hoje não está diagnosticado com Covid. Deu vaga para Matheus Ludic, que é o lateral direito da equipe comandada por Daniel Paulista. Tenta sair para o jogo pelo setor direito. Goleirão Maurício Kozlinski. Chega de cabeça, metendo para fora Lucas Cândido. Cede lateral para a equipe do Guarani. Aplausos do torcedor em Bragança Paulista. Aqueles que se arriscaram nessa chuva para acompanhar. Tem bugrino também. Tem bugrinos no plural lá no Nabizão, acompanhando também o Guarani, na expectativa de mais uma vitória. Toca na bola, Bruno Silva, o capitão cedeu aqui atrás, a bola para o Hernando, rompeu a linha do meio de campo, já soltou a frente para Júlio César, eu vejo passar pela ponta esquerda, Eliel tocou para ele, atenção, capricha garoto, lá vai ele, devolveu a bola de novo para Júlio César, lá vem o Guarani, ameaçou bater pro gol, bateu em cima do capitão Léo Ortiz, insiste, briga por ela, setor esquerdo Eliel, melhora para o Aderlan, mas tá viva a bola, brigou Lucão do Break, roubou com falta ou sem falta, com falta. Falta para o Bragantino, Guarani guerreiro no começo do jogo, hein, Rafael Pio? A falta cometida pelo Eduardo Persson, né? Ele puxou o Prachedes pela camisa e antes disso o Júlio César ficou se lamentando da jogada que acabou perdendo. Ele dominou pela esquerda, tentou a batida, mas ela explodiu na zaga do Braga. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Deixa eu abraçar aqui o grande Fernando, meu amigo, um estudioso, apresentador de rádio, de televisão, secretário de Educação em Hortolândia, tá acompanhando a nossa transmissão. Só que a torcida dele não é pelo Bugrão, não. 24 minutos e aqui vem o time do Braga, ponta direita, Arthur levanta a bola, bate na mão do jogador do Guarani, é falta! É falta para o Red Bull Bragantino, perigosíssima, Rafael Pio. Ah, Eliel, puxão de orelha no Eliel, hein, porque ele ergue a perna, mas ele ergue o braço também, né, Roger? Aí não dá, ele aumenta o espaço do corpo, ela bate no braço e olha, por 10 centímetros não foi em cima da linha, seria pênalti a favor do Bragantino, jogada pro Massa Bruta, pro Toro Louco, é ali pelo lado direito posicionado, o Aderlan pega bem daí, Roger. Quase 25, primeiro tempo 0-0, Maurício Kozlinski tá armando a sua barreira com dois homens, marca de 25 agora, atenção, dois posicionados para cobrança, Elinho tá por lá, tá mais pra ele de perna canhota, também tá o Aderlan, experiente jogador, a chuva volta a cair, isso prejudica o goleiro Maurício Kozlinski, jogada ensaiada, tiro pro gol, Kozlinski pega o chutaço do Aderlan na jogada ensaiada, Rafael Pio. Jogadinha, aquela que um rola e o outro bate, o Aderlan pegou de pé na esquerda, o Elinho pegou de pé na esquerda e ela tinha endereço certo, que era o canto esquerdo do Maurício Kozlinski, bem posicionado, o goleirão do Bugre fez a defesa e não deu rebote. Ah, o Ariel Ferreira que sabe muito de gol, tá ouvindo a gente lá com o Lourenço pelo aplicativo CBN Campinas, sabe que foi uma defesaça do Maurício Kozlinski, ataca Bugre de novo, Júlio César meteu pela ponta esquerda, Eliel chegou à linha de fundo, ele se enrosca com o seu marcador, o Aderlan foi Eliel, foi placa de publicidade, foi tudo, nossa, se enroscaram a ponto de precisar de um guindaste. Que cena, hein, Rafael Pio? Meu Deus, cena que apaixona, inclusive, porque Eliel e Aderlan foram pro gramado, um tentou levantar, o outro falou, não sai daqui, me ajuda. Teve até uma caminha que foi a placa de publicidade. O Eliel ficou sentindo um pouco, mas já vai se levantando o lateral esquerdo do Guarani, Roger. A cena é o quê? Apaixonante. Apaixonante, hein? Vale Vale uma música pra isso, hein? Vale.
Escanteio Guarani. Tá saltitando o Cleiton, vem perigo, a chuva cai agora torrencialmente. Persson pra bola, levantou, desvia, acontece, a zaga tira. Sem falta, com falta, sem falta, voltou Persson, cruza de primeira. A bola pra grande área, subiu a zaga, meteu pra fora. Vai o goleiro tentar proteger, quando pegou já estava fora de novo. Vamos ver se ele vai dar o escanteio ou só o tiro de meta. Pelo jeito, só o tiro de meta, Pio. Tá dando sim o tiro de meta porque o último a tocar na bola foi o zagueiro do Guarani, o Hernando. Por isso ela foi a linha de fundo, o Derlan, melhor dizendo, ela foi a linha de fundo. É só tiro de meta pro Bragantino. Alô, torcedor, tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca. Nesta nova fase do futebol da CBN Campinas, eu mudei, eu gostei, mude você também pro futebol que pega bem, que pega legal. Se Mandelinho traz o time do Bragantino, coloca na grande área, mergulha de cabeça, Derlan afastou o perigo ali, rebote, insiste em ficar com o time da casa. A bomba do Aderlan, que míssil! Sobre o gol pela linha de fundo. O jogo é bom, hein, Pio? O jogo é bom e o Kozlinski, fiquei com a impressão que ele fez a defesa nessa bola. Não, ela foi direto pra fora, mas arriscou o lateral do Bragantino, perna direita na bola. Tava nela o Kozlinski, mas de qualquer forma, a bela chegada do Massa Bruta. Confirmando o placar, CBN Campinas em Bragança Paulista tem... Guarani 0. Bragantino. Também 0, central da bola. No WhatsApp da CBN Campinas, Theo de Vinhedo acompanhando a gente. No YouTube, Thiago Ama Real. Cadê o jogo? Tá na voz do Roger Williams. Futebol Globo CBN. Aqui vem Bragantino de novo. Bola ajeitada para Eric Ramírez, meia lua. Puxou perna canhota, bateu pro gol, pra fora. Setor direito, linha de fundo. Passo à direita de Maurício Kozlinski. Olha, o jogo já merece gols, hein, Rafael Pio? E é aquela batida tirando do goleiro, né? O Eric Ramírez trouxe para a perna esquerda e colocou um efeitinho nela. O Kozlinski ia acompanhando. De qualquer forma, essa bola foi direto à linha de fundo, é só tiro de meta. Agora o Kozlinski tá pedindo ajuda ali para amarrar a chuteira. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em Acirox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Cardão, jogão, hein, Carlão? A chuva caiu, achei que ia dar uma diminuidinha no ritmo, que nada, acelerou mais ainda. Até porque a temperatura deve estar uma delícia para jogar bola, né? Propícia para a prática do futebol, sem aquele calor escaldante característico desse mês de janeiro. Mas um bom jogo, mesmo 0 a 0, um dos jogos mais movimentados até aqui do Campeonato Paulista, duas equipes qualificadas. Bragantino chega um pouco mais com perigo, a gente já falou que tem as individualidades, Elinho vai participando muito, o Arthur é um azougue aqui pelo lado direito, trabalhando muito com a perninha esquerda, mas o Guarani defensivamente vai tendo um bom comportamento, vai conseguindo resistir a esta pressão do Bragantino. Falta ao Bugre, quando sair com um pouco mais de força, sair com um pouco mais de contundência para exigir do goleiro Cleiton, mas gosto da personalidade, a maneira, a postura do Guarani diante do Bragantino. Nós estamos arrepiando no YouTube, muito obrigado. É somente o terceiro jogo dessa nova fase do futebol da CBN Campinas. youtube.com/CBN Campinas, facebook.com/CBN Campinas. É só você procurar em qualquer uma das redes sociais. Nos siga, nos compartilhe, comente. Aqui você faz o jogo junto com a gente. Bola chegou na grande área para a equipe do Guarani. Elinho ajudando lá atrás contra a marcação do Matheus Ludic. Matheus Ludic aperta. É obrigado a recuar aqui o jogador do Bragantino. Dele presente a bola para Bruno Silva. Marca de 30 minutos. Já vou pro giro. Porque o Guarani tenta mais uma vez. Chegou pela ponta direita com o Matheus Ludic. A zaga tirou. Rebote volta para os caras. Para o solo. Arthur. O Arthur em cima vai parar o jogo. Marca a falta o Guarani. É falta para bater o time do Bragantino na risca divisória do campo. Tempo passa, bola rola, CBN marca. No Nabia Bichedim, Bragança Paulista. Guarani 30 minutos do primeiro tempo, Guarani 0. Bragantino Também 0, central da bola. Grande audiência do YouTube. Neto, manda um alô para Paraíba, cidade de Aroeiras. Em Mirassol, José Roberto Punucci acompanhando o Bugre, que é o próximo adversário do Mirassol. Futebol Globo CBN. Mirassol que derrotou o Massa Bruta na primeira rodada, né? É o primeiro jogo que o Bragantino faz na sua casa, estreou jogando fora de casa
e foi derrotado por 3-1 para o Mirassol, que para muitos foi considerado uma grande surpresa pelo placar mais elástico. Pegaram por baixo ali o Lucão do break, que tá jogando bem, falta para o Guarani na ponta esquerda, Rafael Pio. Foi inteligente o Lucão, né? Porque ele estava de costas pro Fabrício Bruno, quando essa bola chegou ele fez o giro. Aí o Fabrício não teve o que fazer, teve que derrubar o atacante do Guarani. A falta está marcada pela meia esquerda, Roger. Falta Guarani, já foi batida aqui pelo lado esquerdo. Eliel trouxe até a presença do capitão Bruno Silva, descarregou, recomeça lá atrás com o Hernando Aderlan. Derlan pelo setor esquerdo, vai usar a perna canhotinha, já tocou bola à frente. Vem pegar a bola, Bruno Silva na cabeça de área, devolve pelo setor esquerdo, passes rápidos. Eliel até a devolução para Derlan lá atrás. Esse é um expediente que gosta o Daniel Paulista, especialmente quando joga contra um adversário igual esse, né, Carlão? É verdade, quando o Guarani tem a bola, tenta procurar valorizar, ficar um pouco mais com ela, até para dar um sossega-leão nesse time do Bragantino. Olha o Braga. Bragantino, aperta, vem pelo setor esquerdo, bola tocada, atenção, Arthur pra fora! Grande chance teve o Red Bull Bragantino. Na troca de passes rápidas e envolventes, lá pelo setor esquerdo não havia impedimento. O atleta do Braga saiu na cara do goleiro, tentou bater por cima. Nossa, mas ela passou isso aqui, ó. Isso aqui, ó, e quase o Johan, na sua estreia, não deixa a sua marca no Nabizão, hein, Pio? Deu uma dormida agora o Matheus Ludwig, né? O Johan conseguiu sair nas costas do lateral e aí deu aquela cavadinha, Roger, porque o Kozlinski saía bem. Se ela vai no gol, um abraço. Só que ela acabou saindo à esquerda do goleirão do Guarani, quase o primeiro do Bragantino. Eu fui olhar aqui, Cardão, você falava da questão de troca de passe, eu já fui olhar, Guarani tem 51% da posse da bola contra 49% da equipe do Red Bull Bragantino. O Guarani começou bem e ficou um pouco mais com a bola. De repente o Bragantino tomou as rédeas do jogo, começou a pressionar e praticamente há um empate técnico aí neste quesito. O problema é que o Bragantino com a bola ele leva muito perigo, como foi agora esse lance do Johan. Não pode dar vacilo com o Johan, com o Elinho, com o Arthur, são jogadores de muita qualidade e jogadores rápidos, ainda mais nesse gramado que está liso, tem que chegar forte a marcação para que o Braga não crie essa possibilidade de gol tão clara como foi agora. Desce ponta direita o time do Guarani, Matheus Ludwig bate, Lucas Cândido abre com passo, coloca para fora, lateral para o Bugrino bater no campo de ataque. Tem torcida bugrina demais lá no Nabizão, hein? TV mostrou agora como tem bugrino. Aliás, todo lugar tem bugrino. E vem setor direito do campo, o time do Guarani. Bela tabela, a bola vai chegar até o Lucão do break. A zaga tira, voltou, rebote Bruno. Ajeitou pra lá, pra cá, Persson pro solo. Falta nele, o Arthur deu falta para o Bragantino. Depois deu a sequência, contra-golpe para o Red Bull Bragantino. Ataca pelo setor de ponta esquerda. Agora eu quero ver parar esse lance. Elinho vai fazer a inversão. Na área tá esperando o Alejandro. Passa por toda a extensão da grande área e cai do outro lado. Aberta a bola com o Aderlan. 34 minutos, placar de 0-0 por baixo, tira Derlan, o Aderlan dos caras cruzou, Derlan do Bugre tirou, agora contra-golpe para o Guarani, a tentativa pelo setor de ponta esquerda com o Júlio César, bola retrocedida pelo zagueirão, até o Cleiton, aquela famosa bola, se vira aí atrás, meu amigo. E aí ele se virou, mas tá jogando errado, tá de presente, o Guarani vai apertando, eu tô gostando. Iago, setor direito do campo, já rolou, Persson vai bater daí, travado no momento do chute. Que pecado essa bola, hein, Pio? E foi no momento certinho, né? O Luan Cândido chegou pra cima do Persson, porque ele ia tentar o corte no contra-ataque, o Bragantino desce. Desce de novo, mas agora um passe que tava jogador no A, a bola foi no B, ele já voltou no C, pega a bola e vai para o campo de ataque. É o Praxedes com X, lá vai ele, vai pra cima, pedalou, pra cima da marcação do Eduardo Persson, virou o jogo lá do outro lado. Tem o Luan Cândido, marca de 35, já o giro, devolve pelo meio a bola para Eric Ramírez, Eric descarrega pra Derlan. Esse daí desce a sapata, hein? Se não fechar, ele desce a sapata, bateu pro gol. Ela foi gol, só que lá no gol de fundo, aquele gol reserva que fica atrás do goleiro Maurício Kozlinski, Rafael Pio. É aquele famoso gol com rodinha, né? Que o pessoal coloca no meio do campo pra fazer o treinamento em gramado reduzido. Ela foi no gol, mas como você disse, naquele que não vale. Está do lado de fora, viu, Aderlan? Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Em Bragança Paulista, segunda rodada do Campeonato Paulista, o mais importante, o mais charmoso estadual do Brasil. Eu confirmo. Guarani 0. Bragantino. Também 0. Central da bola. Luciano Inácio acompanhando a gente lá de Itapira. Eleutério, distrito de Itapira. Ellison falando que o jogo vai ser 0-0. E o Carlos Monteiro secando o Guarani no YouTube da CBN.
Aqui tem jogo e a galera ouvindo a gente também no portal cbncampinas.com.br. São várias plataformas para você nos acompanhar. Domínio Braga vem para o contra-ataque. Maurício Barbieri está em pé. O cabelo está segurando ali, hein? Ele passou algum produto naquela cabeleira. Vem Arthur, setor direito, tenta passar, não passa. Vai lutar por ela ainda Eric Ramírez. Lá vem o time alvinegro de Bragança Paulista errando o passe. A recuperação é Bugrino, agora desce para o contra-ataque. Tem o Madison abrindo pelo setor de ponta esquerda. Domina Júlio César. Júlio, aí foi puxado, né? Léo Ortiz chegou forte pra cima dele, fez a falta. Ele balança a cabeça porque não é a primeira, hein? Tá uma briguinha bonita ali, hein, Rafael Pio? Exatamente, o zagueirão do Bragantino foi lá pro ataque pra cometer a falta. Daqui a pouquinho tem pergunta pro Carlão aqui no WhatsApp, Roger. Opa, daqui a pouco a pergunta que chega pelo 991869070. No campo defensivo, troca passes a equipe do Guarani. Bola chega até o goleirão Maurício Kozlinski, tá jogando de amarelo hoje, o Guarani inteiro de branco. Pra você que ligou o rádio agora, o Bragantino Red Bull inteiro de preto. O goleiro do Red Bull Bragantino, o Cleiton, jogando de vermelho. A arbitragem tá naquela cor azul. Aquele azulzão bem chegado assim. 37, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Arthur recebe pelo Bragantino, setor direito do campo, vai levantar de perna da canhota, levantou para fechar, Alejandro sobe junto com ele, a zaga Bugrina, tira dali a zaga do Guarani, rebote vai voltar para os caras pelo meio, vai tentar ajeitar, ajeitou o Eric para Praxedes, ficou com ela, prendeu em seu pé, usa a perna esquerda e solta pelo setor direito para Aderlan, todo o Guarani recuado, vai apertando agora o time do Red Bull Bragantino, agora setor direito é Arthur, já passou do lateral direito esquerdo na equipe do Guarani, levanta na grande área, mergulha, Aderlan afastou, e eu preciso dizer, Carlão, a zaga do Guarani até agora de maneira irrepreensível, hein? Tô gostando também do comportamento do Guarani, mesmo o Bragantino sendo um pouco mais incisivo, trabalhando pelos lados com o Arthur, com o Elinho, a zaga do Guarani se mantém segura. Elinho toca essa bola, abrindo, descarregando para Praxedes, lá vem o Johan também, faz a inversão, o Johan virou aqui para Arthur, lá pelo setor de ponta direita, ele bate pro gol, de perna canhota, cai Maurício Kozlinski, ele não dá rebote, cara. Tá demais, ele passou super bonder na luva, hein, Rafael Pio? Aliás, fazendo com que o torcedor do Guarani fique aliviado, né, Roger? Porque o ano passado, o que tinha de rebote com o Rafael Martins e com o Gabriel Mesquita era um negócio impressionante. Bela defesa do Kozlinski, mas o Arthur gosta de bater pro gol, hein, Roger? Qual seria a pergunta que chega pelo 991869070 para o grande comentarista Carlos Eduardo de Freitas? É o Marco Vinícius, lá da Vila Ipê, tá perguntando aqui, ó, Carlão, por que o Guarani só ataca pela esquerda? Ataca pela esquerda, que é o lado mais qualificado com ele e com o Júlio César, mas o Iago vai bem também pelo lado direito. A melhor chance talvez tenha sido com o Iago, né, que ele deu o passe pro Lucão do Brick. Mas o lado esquerdo é o mais forte do Guarani, principalmente por causa do Júlio César. Mas olha lá na direita, Iago lá. Escapa, Iago passa de 2. O zagueiro Léo Ortiz tira por baixo, Iago tenta brigar por ela, ela sobra com a equipe da casa, a equipe do Red Bull Bragantino. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Insiste de novo o time da casa lá pelo setor esquerdo, agora inverte, né? O Bragantino sempre ataca pela direita, agora resolveu fazer a inversão, mas a bola já foi recuada até o Léo, todo o Bragantino no campo de ataque, já faz o toque aqui pelo setor intermediário para Praxedes, ele vem dominando a bola contra a marcação do Eduardo Persson, faz a soltura de bola lateralmente para Eric Ramírez, já traz a bola lá pelo lado canhoto do campo, Luan Cândido devolve para Léo Ortiz, troca de passes nesse momento, posse de bola de 50% para o Red Bull, 49% para o Guarani, dá uma invertidinha nesse jogo que é muito equilibrado em termos de posse. Vem pela direita, Arthur traz o Bragantino, levanta para a grande área, bola forte demais. Muito alta, Rafael Pio, foi do outro lado. Foi do outro lado, passou por todo mundo, o Kozlinski ficou olhando e aí aproveitou para dar uma conversada ali, tanto com o Hernando quanto com o Derlan, porque desceu o Arthur pela direita, fez o cruzamento e não tinha cobertura. Reloginho CBN marcando 8 da noite, 41 minutos. Tempo, passa a bola, rola, CBN Campinas marca em Bragança Paulista. Guarani 0. Bragantino também 0, central da bola. Em Rio Preto, o Emerson Gomes de Oliveira está acompanhando, torcendo pro Guarani. Falando em Rio Preto, a família Guarizo acompanhando também. Alô, pai, as férias estão chegando, hein? Futebol Globo CBN. Prepara aí que as férias estão chegando. 41 minutos.
Rio Preto não será mesmo. Aliás, preparar geladeira pro Guarizo. As férias não serão as Desde que mesmas. ele anda. Rio Preto vai ficar gelado. 41 minutos e vem o time do Braga nesse momento. Guarani deu uma arrefecidinha, daqui a pouco eu quero saber do Carlão. Vem com Arthur, setor direito, ele vai bater de novo pro gol! Perna canhota, nossa! Vou buscar nas estatísticas enquanto fala você aí, Pio, porque olha, é muito chutes a gol. Diga, E é Pio. impressionante como o Arthur gosta de bater, né? Seja com a direita, com a esquerda, claro, principalmente com a esquerda, nessa não foi diferente. Ele trouxe pra dentro, o Eliel só acompanhou, tem que dar combate aí, Eliel. Ele bateu de pé na esquerda, ela subiu demais, saiu a linha de fundo, só tiro de meta, 0-0. Carlão, 10 finalizações a 5 para o Red Bull Bragantino, finalizações ao gol, 4-0 para o Red Bull Bragantino, para fora 5-3 para o time de Bragança e travados 2-1 para o Guarani. O jogo de muitas chances, os times estão criando demais. Chegando muito mais com os chutes, com os arremates, né? Não tivemos aquelas chances claras, talvez a maior do Johan, aquela que ele deu uma cavadinha, a bola acabou indo pra fora, mas o Elinho chuta muito, o Arthur chuta muito, o Guarani vai conseguindo resistir, mas o Bragantino chegando mais forte nesses últimos minutos. E vai tentando com bola levantada em chute de longa distância, agora o Praxedes, que domina a entrada da grande área, tenta a penetração, empurrou o jogador do Guarani. Faz falta de ataque, não era o Praxedes coisa nenhuma, narrador. Era o Léo Ortiz, o capitão dos caras. O empurrão em cima do Eduardo Persson, foi falta mesmo, né, Pio? Foi falta, o Persson se protegeu, o Ortiz empurrou o volante do Guarani, a falta foi bem marcada, o capitão ficou na bronca, mas não dá pra reclamar não. O árbitro tá indo bem, né, Carlão? 38 anos. Tranquilo, um jogo difícil, hein? Um jogo de muito contato, gramado liso, mas ele vai conseguindo corresponder. Até agora não precisou nenhum cartão. Com relação a essa situação, os jogadores estão ajudando também. A bola corre demais, o jogo está sendo jogado e isso é importante para a arbitragem também. Matheus Ludic, ponta direita, vai levantar, levantou em Lucas Cândido, bola para fora, lateral, ponta direita para a equipe do Guarani bater. O próprio Ludic vai fazer o levantamento. Microempresário, reside em Limeira, categoria B da federação. É o Thiago Luiz Scarascati, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Vai Ludic para a cobrança do arremesso lateral. Quem se apresenta para fazer o recebimento de bola é o Madison. Ele, porém, coloca na grande área, buscando sempre o Lucão do break. A zaga chega rechaçando, metendo para fora, escanteio. Mais um escanteio no jogo. O terceiro para o Guarani, tá 3-1 em escanteios para o Bugrão, Pio. Dessa vez foi o Fabrício Bruno quem chegou na jogada depois do arremesso lateral cobrado pelo Matheus Ludic. O Lucão tentava chegar por ali, o zagueirão do Bragantino jogou para a linha de fundo. Escanteio, Eduardo Persson, o dono das bolas paradas. Nos 99.1, quem sabe é o gol do Guarani. Persson parte e levanta. O toque de cabeça acontece no ataque bugrino. O goleiro sai mal, tá viva a bola, tentou tocar de cabeça Hernando. O Arthur deixou seguir tudo e agora parou. É o famoso perigo de gol. Uma hora ou outra ali ia parar, né? Favas contadas. E a discussão rola solta ali. A verdade é que em dois momentos ele não tinha parado o jogo, Rafael Pio. Não tinha parado. E ele decidiu paralisar quando o goleiro Cleiton subia e chegou junto com ele por ali o Madison, né? E aí ele marcou o perigo de gol. Essa bola era do goleiro, né? O Madison acabou atrapalhando o camisa 18 do Braga. 44,5. 44,5, já o final do primeiro tempo, já tem Marco Guarizo comandando o intervalo aqui na CBN Campinas. Domina pelo setor direito aqui o camisa 7 Arthur. Ele voltou com uma fome de bola, participa de tudo quanto é lance. Já descarregou essa bola para Praxedes solta de lado. Alejandro nojentamente já tocou pela direita. Pra Derlan, levantou na grande área. Sai a zaga do Bugre, mas numa categoria também, nojentamente, o Derlan tirou dali com muita tranquilidade. A bola já aberta pelo setor esquerdo do Eliel. Não posso dizer o mesmo do Eliel. 45 marcando comigo, Elton Grimaldi, placar de 0-0, diga. Podemos dizer que em vários momentos o jogo está nojento. Tá, nossa, é um do time lado bom. É um time de Série A e o outro que quase subiu pra Série A, então o Machadão tá lá em cima, o Carlão. Duas grandes equipes, né? O Bragantino muito bem montado, muito bem conduzido, né? O trabalho do Maurício Barbieri com algumas estrelas, né? Alguns jogadores emergentes. E o Guarani também muito bem organizado, muito bem azeitado pelo técnico Daniel Paulista. Literalmente um clássico do interior de dois campeões, né? Bragantino campeão paulista, vice-brasileiro, e Guarani campeão brasileiro. Bola tocada aqui no campo de ataque, dominando o campo do break contra a marcação de dois. Ele deu essa bola a Iago, ele fez o pivô, Iago para quem vinha atrás, que era o Madison. Erra o passe lá na ponta direita. Interceptação.
do jogador do Bragantino, Praxedes. A bola é livrada de qualquer forma pelo time do Bragantino, colocada aqui atrás do time do Guarani. O árbitro já olhou pro cronômetro, estamos com 46. Eu não vi os acréscimos não, mas já estamos com uma além do tempo. Uma além do tempo em Bragança Paulista. Choveu bastante, parou, daqui a pouco volta a chover. Estamos vivendo um verão extremamente molhado aqui no estado de São Paulo. Thiago Luiz Scarascati mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo do primeiro tempo. Guarani 0. Bragantino. Também 0. Vem aí, central da bola. Vem aí, Marco Guarizo. Central da bola. Apresentação: Marco Guarizo. 8h47, intervalo de jogo em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, com muita chuva, mas como observou muito bem o Roger Williams e também o Rafael Pio, um belíssimo gramado, mesmo com chuva. Olha como mudou lá em Bragança, hein? 0 para o Bragantino, 0 para o Guarani. Daqui a pouco a gente vai falar aqui na CBN sobre o craque do primeiro tempo, o craque do jogo até agora, o comentário do jogo com Carlão de Freitas e muito mais informações aqui no Futebol CBN Campinas. Mandando um grande abraço para o Valdivino Monteiro, nome histórico da CBN. Alô, Valdir, grande abraço. Lisandra Lana, preciso de um gol no segundo tempo, Lisandra. Por enquanto, 0 para o Braga, 0 também para o Bugre. A gente vai para o intervalo daqui a pouco, comandando com muita informação o intervalo aqui no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento: Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores do corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço: abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersas, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre de dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável, Marina Esquarize. Crefito 274851-F. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da bola. Guarani e Bragantino. Apresentação: Marco Guarizo. Intervalo de jogo em Bragança, 0 para o Braga, 0 também para o Bugre. Resultado que vai levando o Guarani neste momento, parcialmente. São só 2 rodadas, mas o campeonato tem 12, né? Então é muito rápido. E
o Guarani terminaria essa rodada na liderança do Grupo A, porque tem mais gols que o Corinthians, né? Fez 2 gols na partida de estreia contra o São Paulo. O Corinthians venceu ontem por 1-0 a equipe do Santo André, por isso o Guarani, caso vença ou empate a partida, fica na liderança do grupo. Se vencer, então, melhor ainda, né? Mantém o 100% de aproveitamento. Passando toda a rodada, esta segunda rodada do Campeonato Paulista, no sábado pela manhã, o Santos foi derrotado pelo Botafogo na Vila Belmiro por 1-0. À tarde, lá em São Bernardo do Campo, o Palmeiras ficou no empate com o São Bernardo 1-1. Ainda no sábado, a Ferroviária venceu o Água Santa por 1-0 e a Ponte Preta no Moisés Lucarelli empatou com a Inter de Limeira por 2-2. Nos jogos do domingo, São Paulo empatou com o Ituano por 0-0. O goleiro Jandrei estreou pegando pênalti. O Corinthians, com um gol de pênalti do Fábio Santos, venceu o Santo André por 1-0. Novo Horizontino e Mirassol, próximo adversário do Guarani, ficaram no 0-0 e hoje tem o fechamento da rodada, segunda rodada, com Bragantino e Guarani. E agora, Carlos Eduardo de Freitas vai trazer para a audiência da CBN... o craque do jogo! E aí, Carlão, dá para eleger um craque nesse primeiro tempo, além da chuva? Você disse que o jogo tá bom, apesar do 0-0, né, Carlão? Ô, Guarizo, jogo corrido, cara. Mesmo sem jogar, só comentando, eu tô cansado aqui. Os jogadores não deram um tempo. O gramado liso também facilita essa situação. O Bragantino tem um time de muita velocidade. O Guarani vai se segurando também. Quando sai com perigo. Olha, uma individualidade, aquele... Poxa, esse é o cara, tal... Não tivemos, foi um jogo muito igual. Agora, o Arthur participa, que é uma barbaridade, né? Toda hora ele tá com a bola, toda hora tá querendo finalizar, tá querendo jogo. O Eliel vai dormir pensando no Arthur hoje. Pelo amor de Deus, que trabalho que dá. E foi o homem do primeiro tempo, o cara que mais buscou, o cara que mais criou chances, né? Não chances reais, mas pelo menos ficou mais com a bola, exigiu da defesa do Guarani. Então eu fico com o Arthur. Opa, agora sim. Arthur, portanto, camisa 7 do Bragantino, craque do primeiro tempo de até aqui, 0 para o Braga, 0 também para o Bugre. A gente vai fazer um rápido intervalo e o Carlão já volta com o comentário do primeiro tempo, comentário do jogo Futebol CBN. Aqui tem jogo. Guarani e Bragantino. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. CBN Serviço. O cadastro de pessoa física, o CPF, de crianças pode ser solicitado pelos pais ou responsáveis no Poupa Tempo. A inscrição deve ser feita com agendamento. Menores de 16 anos que forem até a unidade para solicitar a primeira ou segunda via de RG e que ainda não possuem inscrição no CPF terão um número criado automaticamente para incluir na carteira de identidade. Os interessados devem agendar data e horário pelos canais digitais no portal poupatempo.sp.gov.br. Marco Guarizo para o CBN Serviço. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Central da Bola. Guarani e Bragantino. Apresentação Marco Guarizo. 8h55, agradecendo todo mundo aqui, bela audiência no YouTube, você também
que está no WhatsApp, mandando a mensagem pelo 19991869070. Já falamos vários nomes aqui, mas vale a pena relembrar, né? O Guto Silva, o Neto lá na Paraíba, a Lisandra, o Thiago, o Carlos Monteiro, o José Roberto Tunucci, torcedor do Mirassol, o Emerson Santana, que nunca abandona a gente, está acompanhando toda a programação da CBN Campinas. Tem também o Luciano Inácio, tem duas Ana Cláudias assistindo, uma Ana Cláudia aqui, tem a Ana Guarizo também prestigiando a família. O pessoal tá mandando as mensagens aqui, o Emerson Gomes de Oliveira lá em Rio Preto, Valdivino Monteiro Filho, todo mundo acompanhando em todas as plataformas do futebol da CBN Campinas. A gente está no FM 99,1, você aqui na região de Campinas acompanhando, no portal cbncampinas.com.br, no Ouça ao Vivo, também no aplicativo CBN Campinas para acompanhar em áudio e em vídeo também no YouTube, você que está acompanhando a gente. E para saber como foi esse primeiro tempo de 0 para o Bragantino, 0 também para o Guarani, Carlão de Freitas vem com o comentário do jogo. Carlão, na hora de votar no craque, você já falou do quanto esse jogo foi movimentado, né? Uma das grandes partidas desse Campeonato Paulista, desse início de temporada. Um 0-0 justo, a chuva atrapalhou, o gramado está em bom estado. O que você pode falar desse primeiro tempo para o ouvinte da CBN, Carlão? O gramado nós já falamos aqui, Guarizo, maravilhoso, né? Nós que em alguns momentos fomos para Bragança, no Marcelo Stefani ou também na era Nabizão. Pegamos alguns gramados complicados, dessa vez não, com o advento aí da Red Bull. O Bragantino cuidando muito bem do Nabizão, tá muito bonito, um gramado em perfeitas condições, tanto é que a bola rolou maravilhosamente bem, os jogadores colaboraram, até comentava com o Roger, como é gostoso você trabalhar num jogo em que os atletas respeitam a arbitragem vai conduzindo, não precisa ficar picando o jogo, o goleiro não faz cera, tá certo que o resultado ainda não está beneficiando ninguém, mas um grande jogo, um jogo corrido, um jogo que merecia gol. Pela volúpia do Guarani, a volúpia do Bragantino, um jogo de muita velocidade. O Bragantino procurou mais, evidentemente, joga em casa, tem jogadores mais qualificados até que o Guarani, então por isso buscou um pouco mais. Mas apesar dessa movimentação e de um jogo muito agradável, não tivemos chances claras. Tivemos uma claríssima que foi do Johan, que encarou o Kozlinski, bateu bonito na bola, deu a famosa cavadinha, mas a bola acabou indo para fora. Mas gostei do comportamento do Guarani, com personalidade, com força, encarando, não retrancando muito, porque é perigoso você dar tanto espaço para esse time do Bragantino. Agora faltou encaixar esse contragolpe, né? Essa que é a arma do Guarani para a partida de hoje, mesmo com o Júlio César sendo bastante acionado, o próprio Iago participou também quando o Guarani foi ao ataque, mas esse contragolpe em alta rotação ele não aconteceu. Aconteceu uma vez, talvez a grande chance do Guarani de poder marcar o gol, com o Iago recebendo do lado direito, e conduziu bem a bola, procurou o Lucão e o Léo Ortiz fez ali o corte providencial. Mas um bom jogo, o Bragantino mesmo sendo mais incisivo, não criou tanto, é claro que arrematou muito em gol no início da partida com o Elinho, deu 3 chutes seguidos, depois o Braga passou a jogar muito aqui pelo lado direito, fazendo a dobra do Arthur e com o Aderlan, levando muito perigo e finalizando a todo instante. O Eliel não pode dar muito espaço. O Arthur é muito liso, muito rápido, e qualquer pensamento, né, qualquer distração ele acaba tirando proveito. Mas gostei do comportamento do Guarani. O que faltou, só um pouquinho, ficar mais com a bola no campo ofensivo e aproveitar mais o contragolpe, coisa que o Guarani não soube aproveitar. O Bragantino deu espaço, porque o Bragantino toma a iniciativa do jogo, mas o Guarani defensivamente também teve um bom comportamento, ora fazendo uma linha de 5, com o Bruno Silva recompondo, com o Madison recompondo também, mas faltou esse contragolpe para assustar um pouco mais o Bragantino. Mas no cômputo geral, um 0-0, acho que merecíamos gols nesta partida, mas um resultado justo. Um Guarani muito bem organizado, um conjunto muito bem azeitado pelo Daniel Paulista, e o Bragantino com o conjunto e com a individualidade, mas o Guarani soube aí, soube sofrer, né, a palavra da moda aí, soube sofrer aos ataques do Bragantino, então por isso conseguiu levar esse empate para o vestiário do estádio Nabia Bichedinho. E acabou de passar a estatística, Carlão, da posse de bola. O Guarani teve 47%, né? Também deu aquela segurada no ímpeto do Bragantino, né?
É verdade, praticamente um equilíbrio, né? Acontece que o Bragantino ficou com a bola, mas finalizou, então dá a impressão que ele dominou amplamente o jogo, mas não. O Guarani também, no início do jogo, o Guarani até ficou um pouco mais com a bola, mas aí aos pouquinhos o Bragantino foi envolvendo, foi tomando conta da partida, tomando a iniciativa também, joga em casa, tem jogadores até mais qualificados, mas o Guarani soube resistir, soube administrar, tanto é que o Braga criou apenas uma chance clara. Ficou com mais posse de bola, arrematou mais um gol, só que a única chance clara foi com o Iorra e não teve a felicidade. Então o Guarani soube sofrer, acho que podemos definir assim este primeiro tempo em Bragança. Esse é o comentário do jogo do Carlão de Freitas. Olha, a temperatura em Bragança não tá fácil não, porque tá de agasalho, capa de chuva. O Daniel Paulista voltando com o time do Guarani para esta segunda etapa. O time do Bragantino já está no gramado esperando pela volta do Bugre. E quem volta agora para a audiência da CBN 99,1 FM, também no aplicativo, no site e no YouTube, é ele que vai trazer todas as emoções da segunda etapa de até aqui. Bragantino 0, Guarani também 0. O comando é contigo, Roger Williams. Guarani e Bragantino. Valeu, Guarizo. Você fica comigo aí com as informações do plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque da CBN Campinas o gol sai antes com ele, Marco Guarizo. Vai voltando agora o time do Guarani. Já tinha voltado o time do Bragantino Red Bull. Voltou primeiro, né? Voltou já para se conversarem. Os jogadores estão batendo aquele papão. Bugrão voltando só agora, hein, Pio? Não dá muita impressão de alteração nos times, não. Não dá. No Bragantino já deu para observar que não há alteração. No Guarani também me parece que a formação é a mesma da primeira etapa. Não tem ninguém ali na beira do gramado. Rapaziada já se posicionando para a bola rolar no segundo tempo sem mudanças, Roger. Falou aí da temperatura, o Marco Guarizo foi buscar aqui no nosso termômetro, né? Instalado direto lá desde o Nabizão. 20 graus a temperatura, despencou realmente, por isso que tá agasalhadinho ali o Daniel Paulista. Vai rolar a bola, o árbitro já leva o apita-boca, já tá confirmando com seus auxiliares Alex Angel Ribeiro e também Anderson José Moraes de Coelho. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Bragantino. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão, segunda rodada, bola rolando em Bragança para o segundo tempo. E vem Red Bull pelo setor direito, pelo setor de ponta direita. Derlan bate cruzado, vai nas mãos do Maurício Kozlinski. Com 25 segundos já aperta o massa bruta, hein, Rafael Pio? É impressionante, né, como essa bola na pequena área é sempre do Kozlinski. E ele muito seguro, não dá rebote de jeito nenhum. Todo mundo fechando ali na pequena área, mas muito bem, mais uma vez o goleirão do Bugre. FM 99.1, aplicativo CBN Campinas, site portal cbncampinas.com.br. E no YouTube foi legal, vai ser melhor ainda no segundo tempo. Curta, comente, youtube.com/CBN Campinas. Vamos começar a bombar, vamos espalhar para toda essa galera que agora o CBN Campinas, o futebol da CBN, o futebol que pega bem, tá no YouTube também. E vem Bugrão, de longa distância, bateu pro gol, passa à direita do gol no chute do Persson, arriscou de longe, o meia do Bugre quase fazendo o primeiro, Rafael Pio. Ele gosta de arriscar, né? Trouxe pra perna direita e quando chegava por ali a marcação do Léo Ortiz, ele bateu. Ela saiu também à direita do goleiro Cleiton, quase o primeiro do Bugre. E a galera continua também participando, inclusive com áudios no segundo tempo, no WhatsApp 991869070. Código de área 19 para quem está além dos limites da famosa RMC, a região metropolitana de Campinas. Agora aqui a falta do capitão Bruno Silva. Derrubou, pegou, Johan, falta para a equipe do Bragantino já cobrada. Bragantino que no segundo tempo ataca a esquerda do seu rádio, você em casa imaginando, o Guarani ataca a direita do seu rádio como se fosse no brinco de ouro da princesa, atacando para o gol de fundo, o gol do placar eletrônico, o gol das bandeiras no seu estádio. 2 minutos de bola rolando. Guarani que pega o Mirassol, quinta-feira, 7 da noite.
direto de Mirassol, comigo e toda a equipe de esportes da CBN Campinas. Anote aí! E vem os caras pela ponta esquerda, bate na bola por baixo e Gonzaga, tira parcialmente, volta o rebote aqui no campo de ataque, Alejandro, lá vem o Red Bull, bola chegou pelo lado esquerdo do campo, saculejou por lá, bola entregue de novo, Luan Cândido levanta no peito do Eduardo Persson, já agita de lado, sai pro jogo, abre a bola com o Iago, vamos lá garoto, avante Bugre, desce Bugre, ele já solta essa bola, lindo lance, Lucão do break, mas quando deu o drible da vaca, esqueceu a vaca e correu atrás da bola, ela saiu em arremesso lateral para o Bragantino. Placar de 0-0, 2:52 deste segundo tempo. Cardão, fosse você o Daniel ou o Maurício, teria feito alterações ou manteria os times como os dois fizeram? Manteria, não faria nenhuma alteração nesse momento. O Guarani, dentro da sua proposta, um pouco mais defensiva no contragolpe, foi bem na primeira etapa. Faltou encaixar mais esse contragolpe, mas foi bem, foi uma atuação bastante regular. E o Bragantino foi incisivo, não conseguiu aí um sucesso nos arremates, mas também fez uma boa primeira etapa, não mudaria. Mata bem no peito do Luan Cândido aqui pelo setor de ponta esquerda, traz a bola até a presença do capitão Léo Ortiz, é o time da casa que vai trocando passes agora no campo de ataque com o Elinho, Elinho vai pra cima, Matheus Lud que fecha na marcação, ele empurra a bola curtinha para Luan Cândido, lateral esquerdo da equipe do Massa Bruta, devolve essa bola aqui no setor intermediário para Praxedes, faz a inversão de jogo, soltando para Léo Ortiz, bela triangulação do time do Red Bull que já está lá do outro lado, Fabrício Bruno tocou para Derlan, quando foi voltar pro Fabrício Bruno, tinha ladrão na jogada que era o Eduardo Persson, ele se atrapalha com a bola de presente, a bola de novo para a equipe da casa, vem para o campo de ataque Arthur, dominando Arthur, para lá, para cá, tentou passar, mas não passou do Bruno Silva, sempre firme Bruno Silva, já rolou pelo Guarani, meteu pela ponta esquerda, vamos lá Bugrão, linda bola, Júlio César tocou à frente, Lucão do break, vai para infiltração, eu vejo passando o Iago do outro lado, Lucão, ele prendeu a bola, vai para cima, ninguém chega, 2 a marcado, ele consegue fazer a soltura de bola agora para ele, a parado o jogo, marcado impedimento. Num lance aparentemente bobo, era só tocar, não podia ter feito tanta firula assim o Lucão no break não, né? Mas se ele marcou impedimento, demorou uma eternidade, hein? Foi do primeiro lance. Meu Deus, poderia ter ter o primeiro marcado. Lance foi no Natal, pô. Que já isso? estamos na Páscoa praticamente. Nossa senhora, eu vou... O VAR tá com aquele delay de mais ou menos uns 2 minutos e meio, Roger. O delay do sanduíche. Nossa senhora, que essa isso? norma da FIFA aí, que eu não sei porquê, a qualquer hora vai machucar alguém. Eu já na hora do impedimento, configura o impedimento, levanta a bandeira. Né, os caras, eles falam, como que é? A ordem é você deixar prosseguir, finalizar o lance. Mas brincadeira, né? Nesse caso aí não Tá tinha nem louco. que seguir essa regra, pelo amor de Deus. Mas o Elinho já quer tá aqui, não tem nada a ver com isso o time do Red Bull Bragantino. Roubou o Matheus Lud, que o Guarani tá cesão no começo do segundo tempo. Evita a saída, rola de lado para o seu sósia, que é o Eduardo Persson. Esse aí perdeu. Perdeu para o Eric Ramírez. Toca essa bola por baixo, abrindo a bola com o Johan. Faz a inversão de jogo lá do outro lado, levantou a cabeça o Baixotinho. Arthur, quando foi pegar a bola, esticou demais o compasso, deu arremesso lateral de graça para o Guarani bater do outro lado. 5 minutos antes do giro, a informação, pois não? Tem mais entrevista pro Carlão. Show! Daqui a pouco, depois do giro, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 5:40, etapa final de jogo em Bragança. O placar da CBN é este: Guarani 0, Bragantino também 0, central da bola, Marco Guarizo. Quem tá na audiência da CBN Campinas é o Fábio Manzini, Jundiaí, alô Fabinho, e a audiência qualificada da Dani Pedroso acompanhando a gente. Um beijo, Dani. Futebol como CBN. Faça como a Dani Pedroso, ouça a CBN Campinas no futebol que pega bem aqui com o Guarani. Depois tem a Neguinha, Ponte Preta quando joga, nós vamos atrás também, com os times de Campinas com muito profissionalismo, muita emoção pra você nessa nova fase do futebol CBN. Mata aqui no peito, Léo Ortiz levanta lá pro campo de ataque, a zaga tira, ficou com ela, Bruno Silva, sobrou de presente pra Elinho, costurou, abriu no campo de ataque, Arthur, que bolão! Aterlan vai chegar batendo cruzado, mergulha a zaga do Bugre, mete pra fora, escanteio! Escanteio, Massa Bruta!
Rafael Pio. E se tem hora certa pra chegar, foi exatamente o que fez agora o Derlan, né? Porque essa bola vinha cruzada e tava prontinho já pra empurrar pro fundo das redes o Johan. Foi muito bem o zagueiro do Bugre jogando a linha de fundo, escanteio. 7 minutos, lá vem ela, no segundo pau, tira da linha, afasta por baixo a defensiva do Bugre, que tá muito bem, tá muito bem. O que a galera tá perguntando pro Carlão aí, hein, Pio? O pessoal tá mandando mensagem aqui, ó, o Oscar Shinkai tá perguntando. Segura porque desce pelo setor esquerdo, Luan Cândido colocou na área, vai pintar o primeiro por baixo, tira dali, afasta o capitão Bruno Silva, rechaça, mete pra fora. Pois não? O Oscar tá perguntando pro Carlão o que o Guarani pode fazer nesse segundo tempo ou quem pode entrar para fazer a diferença, já que o gramado tá muito pesado. Alternativas o Guarani tem. O técnico Daniel Paulista conta com o Giovanni Augusto, que é o diferente. Olha o Braga. Olha o time do Bragantino. Achei que foi falta de ataque lá, hein? Fiquei esperando o árbitro marcar. O Eliel olha agora fixadamente pro Anderson José Moraes de Coelho, e não é aquele olhar de paquera, aquele olhar 43 não, é aquele olhar bravão. Eu achei que foi falta lá, Pio. Também achei, né? Porque que isso? O Eliel, ele tava na frente da jogada, inclusive ele foi deslocado, foi pro gramado. Só de que o Kozlinski estava esperto, saiu para fazer a defesa. Você quer completar, Carlão? Talvez mais pra frente, assim, o Daniel possa colocar o Giovanni Augusto para rodar um pouco mais. Acontece que o jogo tá corrido, o Bragantino tá acuando o Guarani, mas o Giovanni seria uma peça importante para desafogar, para dar um toque de qualidade, para arrematar em gol, para o Guarani chegar mais. Defensivamente o Bugre está tendo um bom comportamento, mas não pode apenas se defender. Tem que atacar mais, ficar um pouco mais com a bola. Quem sabe agora, Lucão, toca de lado essa bola para Eduardo Persson no grande círculo, sai da marcação. Vem Eric Ramírez na caça, ele toca essa bola soltando para Matheus Ludic, devolve para Maurício Kozlinski, começa lá atrás o goleiro do Guarani, quebra para o contra-ataque de perna direita, levantando muito forte, de goleiro para goleiro. Sai de cabeça o Cleiton, já ajeita para o capitão Léo Ortiz. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Em caso de vitória ou empate, o Guarani reassume a liderança da sua chave, que é o Grupo A do Campeonato Paulista. Por enquanto, esse empate vai deixando o Guarani na primeira posição do Grupo A. Boa, Guarani, 4 pontos em 2 jogos. Se o número mágico, Carlão, é de 12, né? Para evitar aí o rebaixamento, o Guarani já vai conquistando 1/3 da meta para a primeira dos objetivos que qualquer clube do interior tem nesse Paulistão, né? É verdade, a gente sabe que o 12 é um número mágico, mas pela qualidade do Guarani, o futebol é maluco, né? De repente pode apresentar alguma surpresa, mas não acredito que o Guarani... É pra mais, né? Ah, pra mais. O Guarani é pra brigar por classificação, pra brigar forte, é um time muito bem organizado pelo Daniel Paulista. Já já o Giovanni Augusto vai entrar em forma, podendo dar um toque de qualidade nessa equipe. Eu acho que o Guarani vai passar de 12 rapidamente. Persson toca essa bola para Bruno Silva. E você de casa, concorda? Acho que o Guarani bate a marca dos 12 pontos rapidamente. Então mande aí pelo chat no YouTube. Se você tá no YouTube, manda a resposta para mim. youtube.com/CBN Campinas ou pelo WhatsApp 991869070. Nossa, quem desce é os caras. Bolão à frente, tocada pelo setor esquerdo, Elinho. Ele fica possesso porque ele esperava a bola num ponto, ela veio no outro. A verdade é que cochilou o lateral da equipe do Guarani, deu a bola de presente, não aproveitou o atacante Alejandro. Hein, Pio? Que bobagem, né, que fez por ali o Bruno Silva primeiro. O Johan apertou, conseguiu recuperar quando tentou o passe ali pro Elinho. O Hernando vinha na marcação, mas ela ficou muito mais pro Kozlinski do que pro Alejandro. Deu sorte agora o Guarani, porque o Bruno Silva ia o Bruno Silva erra desse jeito, hein? Eu não lembro a última vez que ele errou individualmente assim. Em todo caso, deu sorte o Guarani. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Quase 11, etapa final de jogo em Bragança Paulista, a terra da linguiça, segundo o Carlão. Eu confirmo, o placar é esse. Guarani 0. Bragantino 0, central da bola. Continua bombando o YouTube da CBN Campinas. Um abraço para Adriano Westin, também para Alexandre Leardini. E continuando a audiência qualificada, a Malu tá acompanhando a gente. Futebol do CBN. CBN Campinas, aqui tem jogo, você acompanhando as emoções do Campeonato Paulista. Roger, pois não? Você já comeu o Vanderlei do Luxemburgo? Ô, mas que é isso?
aqui é CBN Campinas. Não, é o lanche lá de Bragança. É que o Carlão falava da terra da linguiça. É o melhor lanche que tem lá no Nabi. É o Vanderlei Luxemburgo. Se bem que tem o Marquinhos Abichedi, é bom também. É bom também, né? É que o Luxemburgo mistura a mussarela com vinagrete e a linguiça. Rapaz do céu. Aquele toque mais carioca, né? Isso, é maravilhoso o lanche. 12 minutos de bola rolando. Olha a confusão lá no ataque da equipe do Bragantino. O árbitro foi lá para chegar duro, para com isso. E deu falta para a equipe do Guarani, bateram no campo defensivo. Placar de 0-0, Carlão. 57% de posse da bola para o Bragantino, 43% para o Guarani. Realmente o Bragantino troca mais passes nesse segundo tempo, Cardão. Fica mais com a bola, jogadores mais leves, tem mais condições de tomar a iniciativa do jogo, de buscar um pouco mais o gol. O Guarani uma proposta mais defensiva. Mas o Bugre vai conseguindo controlar, mais uma vez. O Bragantino, mesmo com essa pressão, só teve uma chance clara. Ou seja, o Guarani vai conseguindo controlar os dois volantes, dois cães de guarda, o Madison e o Bruno Silva, defensivamente correndo poucos riscos. Agora, eu cobro um pouquinho mais do Guarani para ficar mais com a bola, como agora. Bruno Silva vai trocando passes, vai virando, de repente joga pelo lado para buscar uma bola pro Lucão do Break finalizar, assustar um pouco mais o setor defensivo do Bragantino. É isso que faz o time do Guarani agora trocando passes. Vem o capitão aí, vem o Bruno Silva. Ele encosta a bola curtinha ali, um passe lateral para o Eliel. Eliel solta à frente essa bola para Júlio César. Júlio César domina. Atenção, vai passar no comando de ataque que o Persson tá pedindo. Vem por baixo, travando, camisa 14, colocando para fora o Fabrício Bruno. Lateral, ponta esquerda para bater o time visitante, o Guarani Futebol Clube. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Última derrota do Red Bull Bragantino em casa foi em 7 de novembro. Perdeu para o Furacão por 2-0. Os últimos 11 jogos em casa, apenas 2 derrotas. Realmente o fator casa é muito importante para a equipe do Red Bull Bragantino, que vai fazer a sua primeira alteração, hein, Rafael Pio? É isso, a primeira mudança do Red Bull Bragantino, primeira do jogo, tá indo embora o Alejandro com a camisa 9, vem pro gramado o 17, Ian Hurtado, camisa 17, vem pro jogo, Alejandro com a 9 foi embora, Roger. Ian Hurtado, sangue novo na equipe do Red Bull Bragantino. Saiu o camisa 9, era para ser matador, mas passou longe de marcar o primeiro gol. E agora tem uma falta de ataque no levantamento de bola para a equipe do Guarani. O zagueiro foi pro chão, foi derrubado o Aderlan, falta. Tá ali o Thiago Scarascati. A chuva volta a cair, ela foi interrompida há pouco, mas voltou a cair de novo. Se o time do Red Bull Bragantino é muito forte atuando em casa, o Guarani não perde fora de casa desde 2 de outubro, hein? Vocês lembram? 2-0 para o Brusque. De lá para cá, 3 empates, 2 vitórias, longe do brinco. No Paulistão do ano passado ficou assim, ó, fora do brinco. 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Um é muito forte, Carlão, jogando em casa, e o outro jogando fora não perde há muito tempo. O Guarani há muito tempo vem vivendo essa fase importante, impondo um respeito fora de casa também. Esses números, eles se devem também ao crescimento do time na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje também vai fazendo um bom jogo no Nabi Abichedi, vai conseguindo controlar o ímpeto do Bragantino, tanto é que o Maurício Barbieri já fez uma alteração, preocupado. O Alejandro pouco pegou na bola, foi anulado pelos zagueiros do Guarani, e coloca o Hurtado, o gringo Hurtado, o venezuelano Hurtado, vai na força, né? Vai na imposição física para tentar aí ser um matador do Bragantino. E a fera bugrina vem aí, ó. E aí, quem vem? Quem vem, Rafael Pio? Giovanni Augusto vem pro jogo, tá indo embora o camisa 8 Eduardo Persson, a primeira alteração do técnico Daniel Paulista, e o Giovanni Augusto com a 10 vem pro jogo. Bugrão tem 10 em campo, Roger. Tem um 10 em campo, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Quase 16 da etapa final de jogo no Nabi Abichedi, Bragança Paulista, o placar é este. Guarani 0. Bragantino também 0. Central da bola. Alô, pessoal do YouTube, se liga no recado do Carlos Cabela. CBN Esportes Campinas, às 11h30 da manhã e às 4 da tarde. E o meu preferido, Pio, é o X Parreira. Pode ligar que tem jogo. E aí, Carlão? Tá em campo Giovanni Augusto.
que entrar ligado, jogador que tem qualidade, tem o toque de bola, tem a retenção da bola. O Guarani ofensivamente pode funcionar mais com o Giovanni Augusto, é um cara que vira e mexe, também marca os seus golzinhos. Se estiver ligado, conseguir aí sair da marcação do Braga, pode ser uma válvula importante aí para o Guarani equilibrar, pelo menos ofensivamente, a partida. Estou muito feliz com essa audiência no YouTube, apenas o 4º jogo dessa nova fase, nós já estamos sacudindo o YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fora a audiência no FM que pega bem, 99.1, aqui a CBN comandando as emoções do Campeonato Paulista. Muito obrigado, deixe seu like, é muito importante para nós. Bola recuada pelo Bruno Silva até a presença do Matheus Ludic, gira em cima da bola e bota para fora, pro Mato, que é de campeonato. Luan Cândido toma a distância para fazer a cobrança do arremesso lateral pelo setor esquerdo, ele toca até o Léo Ortiz aqui atrás, contra a marcação do próprio Matheus Ludic, vai para cima, perna direita, cavou, levantou bem essa bola para Luan Cândido, vai levantar na boca do gol, levantou, toque acontece, mas ela vai direto para fora. Quando fechava do outro lado o Arthur, ele tá com o bracinho enfaixadinho, é isso? Tá enfaixado, o que aconteceu lá com o braço dele, hein? Desde a primeira etapa, na realidade, ele já vinha com aquela, como que chama? Uma atadura? Uma atadura, uma gaze. Uma tala, ali, né? Isso, uma tala no braço direito. Mas isso não impediu o Arthur de se jogar nessa bola não, né, Roger? Só que ele estava desequilibrado, já o lançamento veio meio forte, bem à frente, só tiro de meta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Galera também participando com a gente pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu giro porque vem os caras. Lá vem o Bragantino, tentou bater pro gol. O Eric Ramírez foi travado. Eu quero ver o contragolpe agora, Bugrão. Vamos lá, Bugrão. Vamos para o contragolpe. Iago pega essa bola, já soltou para Giovanni Augusto. Meteu pela ponta esquerda, Júlio César. Vai pra cima, garoto. Júlio César, ele prende. Ô, Júlio César, meu amigo. Tanta produção para absolutamente nada. É desarmado pelo Praxedes, mas depois ele vai atrás, bate a carteira, vem para o contra-ataque mais uma vez. A soltura de bola acontece para Matheus Ludic. Vai bater daí, bateu pro gol. Defendeu Cleiton! Milagre do arqueiro Bragantino. Vai buscar essa bola no ângulo. Defesaça do chutaço do Matheus Ludic, Pio. Espetacular o que fez o lateral direito do Guarani. Armou, abriu o espaço, ele bateu de perna direita a 20 metros de distância. Que bela defesa do Cleiton jogando para a linha de fundo. Quase o primeiro do Bugre, escanteio, Giovanni Augusto bate. Giovanni Augusto, 10 no costado, parte, levanta o desvio de cabeça. Acontece do ataque do Guarani, mas quase. A bola sai aqui do outro lado. Não chegou a sair não. Ela ficou presa na bandeira do escanteio. Guarani vem para recuperar. Falta pela direita. O bandeira viu, dedurou. Falta para cima do atacante Júlio César, que agora caía pela ponta direita e sobrou até cartão lá, hein, Pio? Foi bem demais agora o Júlio César, né? Porque essa bola ficou quicando e aí ele conseguiu no jogo de corpo tirar a marcação e ia progredir em direção ao gol, acabou sofrendo a falta, caiu no gramado, vem o primeiro cartão do jogo. Até já vou confirmar quem foi que cometeu a falta por ali pra cima. É o Praxedes, camisa 25. Recebeu o cartão amarelo, puxou o atacante do Bugre e a falta vai levar perigo, Roger. Ô, Carlão, Bugre chegou arriscando com o Matheus Ludic, hein? Que defesaça do Cleiton. E tem que aproveitar o espaço. A defesa do Bragantino, ao invés de diminuir, ela foi afastando, sobrou o espaço. O Ludic tem essa característica, tem um bom arremate e exigiu do goleiro Cleiton. É assim que a gente pede. O Guarani ofensivamente também tem que funcionar. Galera do Bugre atrás do gol do Cleiton, quase viu a bola entrando, lá vem a cobrança de falta, um foguete, a zaga do Bragantino afastou, e como tem bugrino por lá, 20 minutos, eu quero pedir para você o seu WhatsApp, o seu áudio, 991869070, 991869070, galera participando com a gente aí, hein, Pio? Participando e participando muito. Boa noite, Adriano Westin aqui. Se a parte técnica do Bragantino é bem melhor, qual o motivo do jogo estar pau a pau, o termo que ele usa? Seria um melhor trabalho feito pelo Daniel Paulista, Carlão? Eu tô gostando da entrevista. Boa, mais boa. E, aliás, gostei da pergunta. O Guarani tem um conjunto muito bom. O Guarani ele não tem a individualidade do Bragantino. Por exemplo, um Arthur, o próprio Praxedes, o próprio Johan. Mas o Guarani tem um conjunto muito bom, muito bem entrosado desde a temporada passada. Por isso,
um equilíbrio gigantesco. E mais Giovanni uma... Augusto pega a bola pela ponta esquerda, sacolejou, bateu de perna direita, vai pra fora pela linha de fundo de um lance errado, de saída errada no Red Bull Bragantino, depois que o Bruno Silva veio de ladrão. Pois não, mais uma participação aí, Pio. Do Samuel Leite, mandando um abraço aqui. Boa noite, amigos, acompanhando a excelente cobertura do time de esportes nota 10 da CBN Campinas. Avante, meu bugre. Abraço, Samuel. Valeu, Samuel. Eu vou pro giro, que eu já tô atrasadinho. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Lá vem Bragantino na boca do gol, saiu pra fazer o primeiro, Arthur bateu pra fora, Arthur! Não. Ele perde um gol feito pra sorte, Bugrino. Eu vou fazer aqui a defesa do Maurício Kozlinski. Ele fechou o ângulo legal. Forçou o erro daquele que quase não erra, o camisa 7 do Bragantino, em Pio. E foi ele quem começou a jogada, inclusive, né? Fez o passe, recebeu do Ian Hurtado açucarado. Kozlinski cresceu na frente do atacante do Braga, que não teve jeito. Tocou por baixo, ela subiu demais e saiu. Fechando comigo, Elton Grimaldi, o placar do jogo no Nabizão é este. Guarani. Já passamos a metade do segundo tempo, Guarani 0. Bragantino também 0. Central da bola. Na audiência da CBN, o nosso colega jornalista Luiz Felipe Leite, além do Elias Aparecido de Matos, o Joel e também o Dairon Romano, que fala que vai ser 1-0 para o Bugre. Direto de Bragança Paulista, até 6 de janeiro de 2009, o nome do estádio era Marcelo Stefani, que foi ex-jogador, ex-presidente do Bragantino. Aí depois houve a mudança para Nabi Abichedi, que foi presidente do Bragantino, presidente da Federação Paulista de Futebol e pai do atual presidente Marquinhos Abichedi. 23-19, capacidade de 17.022, recorde público foi 26 mil. E as dimensões do gramado, 105 por 68, ficha técnica do jogo completinha para você. 23 minutos e bola rolando, no meio time do Bragantino, vem para o contra-ataque. A tentativa agora do Elinho, vai se armando. Aqui a bola pelo setor esquerdo para Luan Cândido, faz um break na jogada, abre lateralmente. De novo para Elinho, já está no campo de ataque, 23-44. Carlão, comenta no jogo, tá 0-0, mas um jogo bom. Um jogo bom, o Guarani coloca o Giovanni Augusto, que dá um toque de qualidade, só que abre um pouquinho, tanto é que o Bragantino está chegando mais e agora com o Arthur chegou de uma maneira mais incisiva, mais clara. Se não fosse o Kozlinski, talvez neste momento o Bragantino estaria com a vantagem no placar. Então tem que tomar cuidado, fechar um pouco mais, diminuir o espaço, principalmente do Arthur. O Prachedes, quando chega com qualidade também. E mais uma vez, agora com o Giovanni Augusto, o Guarani tem condições, quando estiver com a bola, de trabalhar um pouquinho mais, de tentar assustar o goleiro Cleiton. E vai mexer o Maurício Barbieri, eu já vejo que ele vai tirar o amarelado, hein? É isso, o Prachedes tem o cartão amarelo, vai embora com a 25, vem o Luciano com a 43. Luciano 43 está no gramado, foi embora o Prachedes com a 25 e a outra alteração, saiu o Elinho com a 11 e entrou o Sorriso com a 27. Sorriso 27 no lugar do Elinho com a 11. Você pode falar aí, Carlão, dessas alterações aí, muda profundamente o Maurício, o seu time? Não, ele coloca atacantes, vai tentando colocar jogadores zerados fisicamente, né, para tentar impor correria aí na defesa do Guarani. O Sorriso, uma revelação do Juventude, olha o Bragantino aí. Vinha pela ponta esquerda, o chute cruzado do Ionza, ninguém apareceu no segundo pau. Tá dando sorte Guarani, alguns lances também, hein, Pio? E olha quem já colocou toda a fumaça na área, foi o Sorriso, né? Quem entrou já fez o belíssimo lance pra cima do Matheus Lud, que conseguiu o cruzamento, por pouco não sai o primeiro do Red Bull Bragantino. Tempo, passa a bola, rola, CBN Campinas marca. 25-27 da etapa final de jogo, segunda rodada do Campeonato Paulista em Bragança, o placar é este. Guarani 0. Bragantino também 0. Central da bola. Na audiência da CBN Campinas pelo YouTube, o André Berenguel. E aí vai a pergunta, para quem o apresentador do CBN Campinas está torcendo, hein, Carlão e Pio? Futebol Globo CBN. Aperta o Bugrão pela ponta esquerda, Lucão do break, chegou junto com ele, o zagueiro colocando para fora, Luciano expulsa dali, coloca para escanteio. Escanteio Guarani. Bola molhada.
Gramado ensopadinho, será que é nessa, hein, Pio? E se na jogada anterior o André Berenguel quase morreu do coração, nessa ele vem pra cima junto com o Giovanni Augusto que cobra escanteio. Giovanni Augusto a média altura, a zaga tirou parcialmente. Em 2 momentos tirou o atleta do Red Bull Bragantino. Rebote volta aqui no setor intermediário para Matheus Ludic. Já arma pelo setor de ponta esquerda, bola tocada para Eliel. Eliel à frente com Júlio César. Sai da frente que ele vai entrar. Ele entrou na grande área, encara a marcação e não passa. Ficou preso na marcação, Madison pega na bola, tocou para Eliel lá pela ponta esquerda. O Guarani vai insistindo. Sai da marcação de 1, sai de 2. Gostei de ver, vamos garoto. Eliel chegou à linha de fundo, cruza certinho, cruzou por baixo. Insiste o Guarani para pegar esse rebote. Tira dali o Eric Ramírez. O Guarani vai apertando, vai chegando, hein, Rafael Pio? Achei que o Eliel demorou um pouquinho, né? Ele poderia ter feito o cruzamento quando o Lucão já vinha na velocidade. Aí ele segurou a marcação do Bragantino, chegou. E agora é contra-ataque. E agora é contra-ataque, vem Sorriso. Abriu o Sorrisão, já meteu essa bola pelo setor direito. Arthur passou no comando, soltou na derrama, bateu cruzado. Passou do Ian Hurtado, passou do Sorriso e foi pra fora. De novo levou sorte em bolas cruzadas o time do Guarani, Rafael Pio. E de novo essa bola passando por toda a extensão da área e ninguém fechando, né? Nessa, se o Ian tivesse conseguido o carrinho, poderia ter feito o primeiro gol. Tava fechando por ali, já quase na pequena área. 27,5, 0-0, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Carlão de Freitas, para essa audiência que só cresce nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. Você também tem grande participação, que é, na minha opinião, um dos grandes comentaristas do Rádio de Campinas hoje. Todo mundo para te ouvir. E eu quero te ouvir. O time do Red Bull Bragantino tá crescendo demais no jogo nesse momento. Eu tô com medo, hein? O jogo vai ficando franco, Roger. O Guarani também chega um pouquinho mais. Eliel vai participando bem ali pelo lado esquerdo, com personalidade, encarando. Acontece que os espaços aparecem também à medida que o Guarani se arrisca um pouquinho, como foi agora com o Arthur, que ganhou no mano e criou a jogada pro Bragantino. Um jogo franco, um jogo aberto, um jogo que tá com um cara que já vai sair gol. 21 graus a temperatura em Bragança Paulista, 28,5 do segundo tempo, o placar é de 0-0, mas esse placar não fala nada do que foi o jogo. Grandes defesas, grandes apresentações de Maurício Kozlinski e Cleiton principalmente. E agora o cartão amarelo para o Giovanni Augusto, hein? Na sua participação, ele já vem chegando um pouco mais duro, fazer uma falta no setor. Quem? É o Madison. Ah, o Madison. É o Madison, É o Madison, tá certo. Ele acabou cometendo a falta pra cima do Arthur, uma falta muito boba, né? Ali no meio campo, o Arthur deu as costas, o Madison chegou com o braço, puxou o camisa 7, cartão amarelo pro 98. Deixa eu só aproveitar, Roger. O Carlos Augusto tá mandando uma mensagem aqui, ele não tá gostando do Eliel, já completo. Por favor, porque aqui vem o time do Red Bull, bola tocada pela ponta esquerda, Sorriso, bateu de primeira, Maurício Kozlinski. Eu falei que ele passou o Super Bonder na mão, não deu rebote de novo, mas não pode deixar o cara livre aí, né? Não pode de jeito nenhum, ele tava ali na direção da marca do pênalti, mais pro lado esquerdo, ele bateu o Kozlinski que fez a defesa. O Carlos Augusto não tá gostando do Eliel, só um detalhe, né? Matheus Pereira, lateral esquerdo, que foi tirado do time porque o Bidu foi contratado, está vindo pro Guarani. É uma troca por um e por outro, Roger. Olha, dizem que o que tá vindo é tão bom quanto o que foi. Exatamente. A conferir. Falta para a equipe do Guarani na intermediária do campo de ataque aqui. Vai para a cobrança Giovanni Augusto. Na marca quase de 30 minutos. Giovanni Augusto vai fazer o quê? Levantamento, vai bater direto. Tem a opção lá pela ponta esquerda do Eliel, tá sozinho. Eu tô vendo aqui a outra câmera, mostra o Cleiton. Ele tá no primeiro pau orientando, não uma barreira, mas sim um posicionamento da sua defesa na risca da entrada da grande área. Essa é a marca de 30 minutos. Parte o Giovanni Augusto, perna direita, tirou o peso da bola, levantou muito forte. A cavadinha foi certa, né, Carlão? Mas aí, você que é um cara especialista em beat soccer, foi demais. Não é? Aliás, o Carlão dá uma cavadinha dessa aí e nem areia ele levanta, de tanta qualidade. Pior que isso, é só o comer o Vanderlei Luxemburgo, hein, Roger? Com toque carioca. Mas o Giovanni, ele pensou certo. Realmente a execução saiu um pouco acima. Uma judiação, né? Porque o Guarani tinha posse de bola, poderia dar uma respirada e acabou desperdiçando. E já vem duas alterações, o Daniel Paulista e eu vou pro giro. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Na via do Cedim, Bragança Paulista, o placar é este. Guarani 0. Bragantino.
também 0. Marco Guarizo, central da bola. Terceira rodada começa amanhã com muitos jogos com transmissão da CBN. Amanhã tem Palmeiras e Água Santa. Na quarta tem Ponte Preta e Novo Horizontino às 7 da noite. Lá em Belém de São Francisco, Belém do São Francisco, em Pernambuco, Cícero Maia está acompanhando, Leonardo Branco também no YouTube da CBN. Futebol Globo CBN. Alterações em campo, você confere, Rafael Pio. A primeira delas foi embora o Júlio César com a camisa 7, vem Maxwell com a 71, que arrebentou na pré-temporada, hein? Maxwell 71 vem pro jogo no lugar do Júlio César com a 7. A outra alteração, Iago vai embora com a 97, vem pro jogo 99, Ronald, atacante, 99 em campo. Essas alterações que o Carlão vai comentar já, mas aqui vem o time do Guarani, coloca essa bola na grande área, vai nela, Cleiton. Pega firme o goleiro do Red Bull Bragantino, placar de 0-0. E aí o Daniel dá uma mexida no time do Guarani aí, nesse momento que a gente entra na reta final do jogo, Carlão. Coloca fôlego novo, coloca jogadores de velocidade, não muda muito a característica. O Júlio César fez uma boa partida, saiu esgotado, mesmo se aplica ao Iago, ele coloca a velocidade. Maxwell de um lado e o Ronald do outro para tentar fazer uma fumaça aí nessa defesa do Bragantino. 32 de bola rolando, vem Braga. Aqui Aderlan levanta, coloca na grande área, momento de perigo, se girar, o grito gol, girou, é gol! Bragantino! Johan, camisa 19, na marca de 32 da etapa final de jogo. Bola colocada na área com açúcar pelo Aderlan, domina, no que dominou, tirou de 2 zagueiros e girou. Um belo gol de Johan para o Red Bull Bragantino. Bragantino! Ele não perdoa e faz a festa do torcedor do Massa Bruta. 32 era o tempo, Red Bull Bragantino 1, Guarani 0. O que vale é o detalhe, conta aí, Rafael Pio. Vou começar 2022 falando a mesma coisa que terminei 2021. Matheus Ludic no sistema defensivo tem muitos problemas, né, Roger? Quando o Johan dominou, o Matheus Ludic ficou olhando. O Johan conseguiu girar para cima do lateral direito do Guarani, que até chegou, esticou a perna, mas não deu combate, não deu racha. O Johan bateu de pé na esquerda e essa aí, a queima-roupa, nenhuma chance pro Maurício Kozlinski. Ela foi estufando a rede do Guarani, abre o marcador, Johan é o nome dele, 1-0 Red Bull Bragantino. E aí, Carlão, na frente o Red Bull Bragantino, um castigo para o Bugre? O Bragantino estava tentando, quando eu falo as individualidades, quando você tem 1, 2, 3 individualidades, uma hora uma delas acaba aparecendo. O Johan nem fazia uma grande partida, recebeu de costas pro gol, brigou ali com o Ludic, muito rápido, ligeiro, jogou para a perna esquerda e acabou fazendo um gol. Essa é a diferença, a qualidade. Quando você tem um time recheado de bons jogadores, uma hora esse cara acaba aparecendo. O Guarani foi dando espaço, o Bragantino foi gostando do jogo, o Aderlan pelo lado direito vai fazendo um grande segundo tempo e aí acabou tomando um castigo. No momento que o Daniel colocou praticamente o time para frente, né? Ele pôs 3, velocidade. Ele percebeu que o time estava recuando demais, as válvulas de escape estavam cansando o Júlio César e o Iago. Ele colocou 2 jogadores com as mesmas características para continuar com essa velocidade no contragolpe, mas o Guarani não soube aproveitar até aqui. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Roger. Chamou, falou. Mandando um abraço pro Marcelo do Coco, grande Marcelo. Ele tava dizendo aqui 1-0 pro Bugrão, não vai dar mais, hein, Marcelo? Um abraço pra minha esposa, Leide Laura, e meu filho Guilherme, grande Marcelão. E essa galera que tá deixando um likeão legal lá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas com imagens. Lá você está assistindo a toda a equipe de esportes da CBN Campinas. Comigo aqui, além do Roger Williams, o Rafael Pio, o Carlão de Freitas, o Marco Guarizo, que aparece na central da bola aí no giro de placar e vai comandar depois do jogo também. 35-40. Vai deixando o seu comentário. A live lá vai pegando fogo. Eu sei que às vezes lá em jogos do Guarani entra um Ponte Pretano, aí, nossa, chama o bombeiro. E vice-versa. E eu anuncio para essa quarta-feira, Ponte Preta em Novo Horizontino. 7 da noite com Carlos Cabela e toda a equipe de esportes da CBN Campinas.
já na quinta-feira, comigo 7 da noite, direto de Mirassol. Mirassol e Guarani, os times de Campinas em ação. Paulistão é assim, piscou tem jogo, hein, Carlão? Eu não queria estar na pele do Rafael Pio, que tem que fazer escala de assim, de não. Piscou, não tem nem... Bom, mas já não mandei escala ontem, mas tem jogo já. É jogo que não para mais, Carlão. É, jogos difíceis, né? Você pega a Ponte com o Novo Horizontino em casa, o Guarani vai a Mirassol. O Guarani ainda não resolveu a sua situação do jogo em Bragança Paulista. A gente falava dessa tabela cruel nos primeiros 4 jogos para o Guarani, mas Paulistão é assim, por isso que é o melhor campeonato do Brasil, estadual. Tem o sorriso, inverte o jogo para Arthur, lá vem o time do Bragantino de novo, chute pro gol, para fora pela linha de fundo. Essa passou longe, hein, Pio? Mas impressionante a fumaça que o tal do sorriso faz pelo lado esquerdo, né, Roger? Ele se livrou da marcação ali do Madison, conseguiu abrir lá na ponta pro Arthur, ele trouxe pra perna esquerda, boa canhotinha, só que pegou muito embaixo, só tiro de meta, 1-0 Red Bull Bragantino. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 37 minutos, segundo tempo. Em Bragança Paulista, o placar é esse. Guarani 0. Bragantino 1. Central da bola. Guarani, com essa derrota parcial, é ultrapassado pelo Corinthians, fica na segunda colocação do Grupo A com 3 pontos contra 4 do Timão. Já o Bragantino pula da lanterna para a liderança do Grupo D, que é o grupo da Ponte Preta, o único time desse grupo a vencer um jogo no Campeonato Paulista. Um jogo de incríveis 29 finalizações até aqui, 19 do Red Bull Bragantino, 10 do Guarani. Demorou todo esse tempo, em 32 minutos do segundo tempo para sair um gol. Depois de tantas finalizações, foram 6 ao gol do Bragantino, 1 ao gol do Guarani. Um jogo de estatísticas elevadíssimas, Carlão. Um jogo também de nível elevado, mas por enquanto o Red Bull na frente. Como disse aí, o Marco Arizo está saindo da lanterna para a liderança do seu grupo, o time do Red Bull Bragantino. É, um grupo nivelado por baixo, né? Ninguém havia vencido e o Bragantino vai vencendo, vai encaminhando a vitória e a permanecer esse resultado pula para a liderança, candidato ao título paulista, sem dúvida alguma. Mas um jogo de muitas finalizações, mas de poucas chances claras, né? Tivemos 2, né? Tivemos uma com o Johan na primeira etapa e outra com o Arthur no segundo tempo. As demais, todas finalizações, claro, finalizações perigosas, principalmente com o Arthur, uma parte do jogo com o Elinho também, mas um jogo de poucas triangulações ali na entrada da área, mas sem dúvida alguma, um bom jogo entre Red Bull Bragantino e Guarani até aqui. E agora o clima esquentou, Luciano ganhou o cartão amarelo, tem falta, o Guarani aqui no campo de ataque, Pio. É, o 43 do Red Bull Bragantino fez falta pra cima do Lucão, que vinha na velocidade, rapaziada, ficou brava inclusive com ele. Na realidade não foi nem ele, viu, Roger? Vamos até... Lucas Cândido, Luan Cândido. O 36, o Luan Cândido, o que ele fez? Ele fez a falta. Só que aí depois chegou por ali o Luciano e ele chutou a bola no Lucão, que estava no gramado. Sim. Por isso o cartão amarelo pro Luciano. Bem aplicado. 39. Falta, capricha Guarani, quem sabe na bola parada. Eu vejo o Giovanni Augusto por lá, Madison também. Ronaldo já está por lá. Ronald e também Maxwell. Deixa eu tirar o O daqui, não tem nada a ver esse O aqui, é Ronald. Atenção, falta para a equipe do Guarani. Vai tomando licença para fazer a cobrança o Eliel. Apesar de ser da ponta direita, ele vai de perna canhota. Partiu, levantou no primeiro pau, bola fechada, vai sobrar lá do outro lado. Quase o Lucão chega, quase chega. Mas o Eliel estava aqui, apareceu lá para finalizar. Quase o Guarani na rede, Pio. E ela passou por toda a extensão da área, né? Ninguém do Red Bull Bragantino conseguiu tirar essa bola. O Eliel fechava por lá também. Encostou nela, mas sem direção do gol. Foi a linha de fundo, o tiro de meta. Segue 1-0 no final do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Red Bull vencendo o placar de 1-0. O próximo adversário vai ser o São Paulo em casa, quinta-feira também. Uma rodada recheada desse meio de semana. Paulistão não para na CBN Campinas. Desce para o câmera ataque, Giovanni Augusto, trazer o time do Guarani. Lá vai ele, linda finta, outra, derrubado. Bola na grande área, ele deu a falta fora da área. A centímetros, não seria pênalti. Derrubado Giovanni Augusto. Certamente o VAR vai entrar em ação. Daniel Paulista já reclama com o quarto árbitro Kleber Canto dos Santos.
Só não pode se estressar muito também, senão pode receber cartãozinho. E essa falta aí, Rafael Pio? E já imediatamente todo mundo fechou pra cima do árbitro, né? Que tá conversando ali, dizendo, calma, rapaziada, porque tem o VAR, eles vão analisar se foi dentro ou fora da área. Eu fiquei com a impressão que realmente foi fora da área essa falta. Também. Mas numa jogada espetacular do Guarani, olha, seja falta ou seja o pênalti, que vai levar muito perigo, vai, Roger. A perna do cara que fez a falta no Giovanni Augusto estava fora da área, Carlão. Quando ele deu ali o golpe por baixo, camisa 14, Fabrício Bruno, estava fora da área. Estava fora da área. Agora, o cara quando tem recurso, né? Giovanni Augusto pode não estar bem fisicamente, mas ele foi para a jogada individual e balança daqui, balança de lá, foi tirando a marcação e cavou uma falta. O Fabrício Bruno não tinha outra alternativa, do jeito que o Giovanni estava, ele iria para dentro do gol e se finalizasse a chance de marcar era enorme. Então tem a falta, uma chance de ouro aí para o Guarani buscar um empate. Já vai armando a sua barreira, Cleilton, com 5 homens, pois não, Rafael Pio? Ficou parecendo que a reclamação também é porque o Giovanni Augusto se passa pelo Fabrício Bruno, ele iria em direção ao gol. O pessoal queria um cartãozinho. É verdade, mas um amarelo podia sobrar, hein? Ficou de graça pro zagueirão Fabrício Bruno. Falta para o Guarani. Vamos ver quem vai pegar lá, hein? São 5 da barreira defensiva, 2 da barreira ofensiva para atrapalhar a visão do goleiro. Cleilton tá mais protegendo o seu canto direito. Já foi um pouco mais pro esquerdo, ficou mais no centro do gol. Ele é o posicionado pra bola, Giovanni Augusto também, pra bola, bateu, defendeu o goleiro, botou o rebote, Ludwig, tentou pegar, a bola acabou escapulindo dele, tenta insistir, à frente o Hernando, coloca essa bola pra fora. Que canudo, o goleiro pegou no susto ali, hein, Pio? Literalmente no susto, né? O Giovanni Augusto chegou soltando a bomba de pé na direita, ela passa pela barreira, e aí não tem muito tempo, o Cleilton, pra ver o que tá acontecendo, né? Ele jogou a mão na bola, fez uma defesa 18 do Bragantino, salvando que seria o gol de empate do Bugre. Mesmo na reta final não dá pra dizer que o placar tá fechado. O Guarani apertando nesse restinho do jogo. Você viu essa patada aí, ô Carlão? Que falta foi essa batida pelo Giovanni Augusto? Que pancada, até me surpreendeu. Achei que ele iria bater colocado, mas soltou o pé, estava perto também. Foi uma boa alternativa e o Cleilton fez uma defesa que vai salvando o Bragantino. Obrigado, galera do YouTube. Já temos de forma simultânea nossa maior audiência nesse momento de transmissões de futebol na CBN Campinas pelo YouTube. youtube.com/CBN Campinas. Vá se acostumando. Você vai lá, se inscreve, tem um sininho. Você se inscreve e também aciona o sininho, porque quando tiver lives, transmissões ao vivo, você vai ser comunicado. Como, por exemplo, na quarta-feira, com Ponte Preta e Novo Horizontino às 7 da noite com Carlos Cabela. Ou então, quinta-feira, comigo, 7 da noite, direto de Mirassol e Guarani. São transmissões especiais para você. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca 44. Etapa final de jogo, o placar é esse, Bragança. Guarani 0. Bragantino 1. Central da bola. Como você anunciou, Roger, na quinta-feira, às 7 da noite, o Guarani volta a campo lá no Maião contra a equipe do Mirassol. E tá bombando o chat do YouTube também. Paulo César, Denis Júnior, Tauan Alves, Denis, muita gente, Gustavo Magalhães. A galera tá chegando. Futebol, vamos CBN. E o Tubarão vem aí, hein? Vem o Tubarão com a camisa 20 no lugar do Johan com a 19 que tá deixando o gramado. Johan 19 vai embora. Bruno Tubarão, camisa 20, já tá no Massa Bruta. Alteração no Massa Bruta que vence pelo placar de 1-0. Você tinha chamado antes do giro de placar, Rafael? Tinha chamado para mandar um abraço aqui pro Carlos Henrique, que tá participando com a gente no WhatsApp da CBN Campinas. Que é o 991869070? Exatamente, o Ataíde de Lima também no 9918670. E muita gente participando pelo chat do YouTube. O Paulo César tá desesperado. Vamos, Guarani. Mais 4, Roger. Vamos, Guarani. Tem mais 4. Lançado, Giovanni Augusto levanta. Mal. Dessa vez aí, mal. Lançado pelo setor esquerdo. No levantamento que acontece, ela foi muito forte do outro lado. Mas já deu pra ver que vai ter entrosamento com esse cara em campo aí. Placar de 1-0 para o Red Bull Bragantino. Já estamos nos acréscimos. Vamos até 49. Reta final do jogo, você acompanhando o futebol. Bragantino inteirinho de preto, Guarani inteirinho de branco. Arbitragem de azul é o futebol. Você em casa imaginando, o rádio traz isso pra você. Nos 99.1 a CBN mostrando o Campeonato Paulista.
todas as emoções dos jogos dos times de São Paulo também, com Oscar Ulisses, todo o timaço da CBN São Paulo, aqui em Campinas, com toda a equipe da CBN em Campinas, com Guarani, com Ponte Preta, com o vôlei essa semana tem, hein, Rafael Pio? Sabadão tem vôlei. Renata em quadra, voltando depois de disputar a final da Copa Brasil. Quem é que vai narrar esse jogo, Rafael Pio? Rafael Pio será o narrador. Narra muito voleibol. Nossa, se eu paro o que eu tô fazendo para ouvir o Pio narrar voleibol, essa é uma dádiva, um dom que eu não tenho. E ele tem de sobra, narra muito voleibol aqui na CBN. 21 horas e 49 minutos, hora esportiva do Brasil. 46:30, vem pro jogo o time do Red Bull. Falta de ataque, lá do outro lado. Parado o jogo, falta em cima do Eliel, falta no campo defensivo. 46:40. Tem que ter pressa, Maurício Kozlinski. Já sai pro jogo, olha essa bola com o Hernando. Hernando meteu pro setor direito com o Ludic. A zaga do Guarani foi bem, né, Carlão? Eu fico imaginando, Ronaldo Alves está fora, né? Tá com Covid. Quando voltar vai ter espaço, porque os caras estão mandando bem, hein? O Hernando tá dando conta do recado, mesmo se aplica ao Derlan, entraram numa fogueira no jogo contra o São Paulo e foram bem. Hoje também, pouquíssimas falhas, o próprio gol do Bragantino, ele sai num lançamento do Fabrício Bruno, mas quem dividiu foi o Ludic, que nem faz parte ali do miolo defensivo. Poderia ter chegado um pouquinho mais, mas também tem a rapidez do Johan também. Mas a defesa do Guarani fez uma boa partida. Eu acho que ofensivamente pode até conquistar o empate, a gente ainda está nesta expectativa, mas ofensivamente deixou um pouquinho a desejar. Eric Ramírez, cartãozinho amarelo para ele, parou o jogo com falta nesse momento, é o expediente do Red Bull Bragantino parando as ofensivas do Guarani. 47:38, abre o jogo aqui no campo defensivo, o Matheus Ludic que recebe do Hernando, vai apertando o time do Red Bull, vai tentar roubar a bola, chegou na capitão Bruno Silva, Bruno devolve para Matheus Ludic no campo defensivo, vai girar em cima do jogador camisa 20, Bruno Tubarão ganha arremesso lateral, campo defensivo aqui no setor direito, tá lá o Maurício Barbieri, o cabelão já desmontou, hein? Aquele mullet já foi embora. Só sobrou aquela lambidora da vaca. A americana a gente fala isso. Quando chega com o cabelo lisinho na escola, fala, passou na vaca, hein? Imagina passar aquela pomadinha e aí vai na chuva. Tá louco. Olha aí de novo o Sorriso. O Sorriso tentou arrematar pro gol, bateu em cima do jogador do Guarani. Rebote volta pro time da casa. Tem atleta caído no meio de campo. Arthur dá vantagem. Aqui vem o Luciano, camisa 43. Perde a bola e na sequência derrubado. No meio de campo, falta. Giovanni Augusto estava por ali. O Arthur em cima parou o jogo, marcou. 30 segundos a jogar. 30 segundos por jogar. Era o Madison. Falta para o Guarani. É o último lance. Maurício Kozlinski, o goleiro, já vai para fazer a cobrança da falta. A bola no campo defensivo, mais pertinho da risca divisória. 48:50. Vai colocar o Guarani na última vez no campo de ataque. Perna direita. Tira o peso na bola, levanta. Lá na ponta esquerda, quem é que vai subir? Subiu a zaga do Bragantino, o rebote caiu. Para Eliel, lado esquerdo. Ajeitou, levantou, na boca do gol. Vai desviar de cabeça o Bruno. Desviou, tirou a zaga do Red Bull. Léo Ortiz afastou, o rebote caiu para Matheus Ludic. Setor direito, levanta, bate no zagueiro, vai para fora. Tem mais uma chance ainda e arremesso lateral ou não? Apita Thiago Luiz Escarascati. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no Nabizão em Bragança Paulista. Guarani 0. Bragantino 1. O Bragantino se recupera no Campeonato Paulista, conquista a primeira vitória. O Guarani conhece a primeira derrota no Paulistão depois de estrear vencer o São Paulo. Reportagem CBN Campinas, Rafael Pio. E aí os jogadores se cumprimentando lá dentro do gramado do Nabi Abichedi. A primeira derrota do Guarani e a primeira vitória do Bragantino dentro da competição. O Bugre que venceu o São Paulo por 2-1 na estreia e o Red Bull Bragantino que foi derrotado pela equipe do Mirassol fora de casa pelo placar de 3-1. Como você disse, o Guarani agora tem um compromisso contra o Mirassol na próxima quinta-feira, de novo fora de casa, né? O Bugre tendo aí uma sequência de 2 jogos longe do estádio Brinco de Ouro. Só trazendo uma informação, viu, Roger? Sim. O Diogo Matheus, ele não foi diagnosticado com Covid. Ele foi tirado do jogo porque está com sintomas gripais, mas ainda vai passar pelo exame. Vamos ouvir o Arthur, quem está saindo por ali, jogador do Bragantino, vai falar. Tá. O Johan é eleito craque. É o Johan quem tá saindo e é quem vai falar, obviamente, o autor do gol.
Tá sendo questionado ali o Johan e ele já vem para a resposta. Foi eleito aí o craque do jogo. Vamos ver. Estreando hoje. Deus me abençoou com um gol. Eu fico feliz de estrear com um gol, mas mais feliz pela vitória, pelos 3 pontos. A gente sabia da importância de ganhar esse jogo em casa. Então eu estou muito feliz com a nossa estreia, com a minha estreia, com o nosso jogo em casa, a estreia em casa. E a gente sabe que tem muito a crescer, mas é um grande jogo, foi uma grande vitória. Johan, concorrência com o Praxedes ali no meio, né? Hoje o Barbieri trouxe ele um pouco mais para trás, você como meio armador. Você acha que vai dar muita dúvida para o Barbieri nesse meio campo do Bragantino? Como eu falei, essa concorrência é boa para o Bragantino. A gente sabe que quanto mais concorrência, mais eleva o nível de quem vai jogar. E como você viu hoje, também a gente pode jogar junto, conseguimos fazer um jogo junto. Então, feliz pelo jogo, feliz por essa concorrência que vai fazer o Red Bull Bragantino crescer e evoluir no ano. Aí, o Johan, autor do gol do Red Bull Bragantino, falando dessa, entre aspas, disputa, mas acho que cabe os dois ali, né? Tanto o Johan quanto o Praxedes, né? Bruno Silva, o capitão do Bugre, também vai falar. Vou falar com o Lucas Rangel. Aqui com o Bruno Silva. Bruno, sua avaliação da partida, o Guarani merecia sair daqui com a derrota? Ao meu ponto de vista, acho que não merecíamos a derrota, fizemos um jogo muito igual. Primeiro tempo tivemos alguns contra-ataques, não soubemos aproveitar. Segundo tempo, infelizmente, tomamos gol, agora é levantar a cabeça que tem mais 2 jogos essa semana ainda. É uma semana, tá falando ainda, Bruno. Vai falar agora sobre o detalhe, o que faltou pro Guarani sair com melhor algumas oportunidades ali. Segundo tempo teve algumas claras, mas agora é trabalhar e pensar no próximo jogo. Aí o Bruno Silva, capitão do Guarani, deixando o gramado do Nabi Abichedi. Fim de papo, fim de jogo, rapaziada. Vai pro vestiário, os do Bragantino felizes, os do Guarani com a cabeça um pouco quente. Roger Williams. Ele falou bem, muitas chances. Carlão, números que chamam a atenção. 31 finalizações no jogo. Rapaz, 20 pro Red Bull Bragantino, 11 pro Guarani. Tem mais alguém falando, você quer pegar lá, ô Rafael Pio? Vamos pegar, é o capitão da equipe do Bragantino, o zagueirão Léo Ortiz. Se cobrou muito para chegar hoje, conseguir essas coisas que faltaram naquele jogo, né? Eu falei que tinha que sobrar hoje, acho que isso sobrou, acho que a parte técnica, a parte tática a gente vai ajeitando, tem peças novas chegando, então tem que se adaptar. Mas o importante é a vitória para dar confiança, para a gente ganhar ritmo também. Eu sempre falo que é bom ganhar ritmo, mas é bom ganhar ritmo ganhando, né? Vai responder mais um questionamento, Léo. Léo vai falar agora sobre o ritmo de jogo, como que vai, expectativa para quais partidas aí para chegar no nível ideal? Lógico que faltou um pouco de ritmo, mas acho que em todas as equipes vão faltar isso. A gente conversou junto com o Barbieri, sabemos que não foi por causa do ritmo que a gente perdeu o jogo, né? Foi por causa da competitividade que eu falei, que faltou, da intensidade, da agressividade, que é uma característica da nossa equipe. Acho que é importante a vitória agora para apagar o que a gente fez lá em Mirassol, corrigir os erros que a gente cometeu hoje, que com certeza tem também, para enfrentar a equipe do São Paulo, que também é uma equipe que vem se ajeitando também, com peças novas, pegando a ideia do Rogério ainda com todas essas peças que vem chegando. Então é a gente trabalhar esses dias que tem até lá, descansar e vir bem preparado, porque vai ser uma grande partida aqui. Mirassol que impôs uma dificuldade tão grande para o Red Bull Bragantino, que é também, inclusive, uma das grandes equipes do campeonato, né, Roger? E o próximo adversário do Guarani. Verdade. Cardão falava 31 finalizações no jogo, 7 escanteios. Chama a atenção que 17 finalizações foram de fora da grande área, quer dizer, os caras gastaram de tentar fazer gol de fora da área e 37 faltas. 22 faltas fez o time da casa, 15 fez o Guarani. É um jogo intenso demais, né? De números altíssimos. Números altíssimos, um jogo muito movimentado. Eu acho que o Bragantino coloca isso, né? É muita molecada boa de bola, né, Roger? Se você pegar ali do Eric Ramírez até o Elinho, a escalação, os titulares, é tudo garoto de 22, 23 anos e garotos que gostam de jogar. O Guarani tentou neutralizar. Podemos dizer que teve sucesso, né? Mas quando a gente fala de individualidade, de time favorito a Campeonato Paulista, a conquista, é isso daí, ó. De repente você pega um Alejandro que não foi tão bem, aí você pega o Johan que não fazia uma boa partida, aí tem o Praxedes e tal. Mas daqui a pouco um desses aparece, porque é o jogador diferenciado, é o jogador de qualidade. Então, num lance que o Fabrício Bruno colocou, o Guarani conseguia controlar o jogo, apesar da pressão exercida pelo Bragantino. O Bragantino tinha criado apenas uma chance clara
com o Johan no primeiro tempo e depois com o Arthur, mas o Guarani conseguia controlar. Mas aí que eu falo, vem o craque, vem o diferente, a bola caiu no pé do Johan, o Johan rodopiou e bateu de pé na esquerda, fazendo o gol da vitória do Bragantino. Uma vitória merecida porque foi o time que buscou, foi o time que brigou. Porém, o Guarani fez uma boa partida, deu um indício que vai continuar numa caminhada importante. Giovanni Augusto entrou bem, se movimentou, criou oportunidades, gerou perigo à defesa do Bragantino. Ou seja, um bom jogo. Eu acho que esses números refletem realmente o que foi a partida, o que o Bragantino apresentou, que o Guarani também apresentou. Um jogo legal, um jogo gostoso de se acompanhar. Muito bem, Carlos Eduardo de Freitas trouxe aí um destaque da sua opinião. Logo mais com Marco Guarizo. Vai discorrer sobre essa partida importante pela segunda rodada do Campeonato Paulista que a CBN Campinas mostrou para você. Vitória do Red Bull Bragantino, 1-0. O gol foi do Johan no segundo tempo, aos 32. Um jogo muito agitado. Vem aí Marco Guarizo, vem aí o central da bola na CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores do corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Bragantino. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersas, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Você com mais de 50 anos que sofre de dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável, Marina Esquarize. Crefito 274851-F. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola, Guarani e Bragantino. Apresentação Marco Guarizo. 10h03. O Guarani sofreu a primeira derrota neste Campeonato Paulista na segunda rodada. Estreou vencendo o São Paulo por 2-1, mas hoje foi superado pelo Bragantino por 1-0. Jogo lá no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O gol saiu aos 33 minutos do segundo tempo, marcado pelo Johan, jogador emprestado pelo Atlético Mineiro à equipe do Braga. Guarani acaba ficando na segunda colocação no Grupo A do Campeonato Paulista, agora superado pelo Corinthians, que tem 4 pontos, o Bugre tem 3 pontos. Rafael Pio já enviou a pergunta dele ao técnico Daniel Paulista, teve até treta entre repórteres no grupo, e ainda o Guarani não informou se a entrevista coletiva será enviada ao vivo
para então será gravada e depois enviada. De qualquer forma, estaremos aqui para trazer toda a repercussão dessa derrota do Guarani, que, como disse o Carlão agora há pouco, fez uma boa partida, mas acabou derrotado por um time que está na Libertadores, é vice-campeão da Sul-Americana, um dos 5 grandes do futebol paulista, podemos dizer assim. Guarani que tem um início de Campeonato Paulista com uma tabela muito difícil, né? Primeiro o São Paulo, hoje o Bragantino, na quinta-feira o Mirassol, semifinalista dos últimos 2 campeonatos paulistas e que começou com vitória sobre o próprio Bragantino, empatou com o Novo Horizontino no fim de semana, e depois tem o Santos ainda. O Guarani não consegue respirar nesse primeiro terço das 12 rodadas desta primeira fase do Campeonato Paulista. Mas o fim de papo, com chuva e tudo, um ótimo gramado, uma partida bastante corrida, mas agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando com o voto de Roger Williams. E aí, quem foi seu craque, Roger? O cara que não perdoou, né? Johan, estreante da noite de hoje, foi pra rede, se mobilizou muito bem ali no campo, ele acabou recebendo contra 2 contrários o lançamento do Aderlan, uma mobilidade incrível, no que ele dominou ele tirou de 2, aí girou, bateu, um abraço, pra mim o craque do jogo. Um voto para o Johan, portanto, eleito pela Federação Paulista também, na verdade não pela Federação Paulista, né? Pelos torcedores que entram no Instagram da Federação e elegem o craque do jogo entre 3 opções. Não dá para fazer aquelas trollagens como se faz na televisão, porque só tem 3 candidatos, né? E assim como o Roger Williams, a maioria do público elegeu o Johan, o craque do jogo. Roger, grande abraço para você, bom retorno. Você tá de volta na quinta-feira, né? Com o Bugre de novo, Roger. Com o Bugre de novo, até vencer comigo, hein, Bugrão? Quinta-feira contra o Mirassol, 7 da noite. Vamos dar sorte ao Bugre na próxima quinta-feira. Até porque o campeonato de tiro curto não dá para lamentar derrota, não. Já tem sempre uma nova rodada acontecendo 2, 3 dias depois. Até lá, um abraço. E muito obrigado. Que audiência legal na internet hoje. É apenas o 4º jogo de futebol que a CBN Campinas está fazendo no YouTube e nós já estamos batendo aí números impressionantes. Isso é reflexo de um trabalho muito bem feito por todos nós, capitaneados aqui pelo Rafael Pio. Nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, na quinta-feira, o Cabeira na quarta-feira, tem voleibol no sábado, tem futebol domingo e a gente não para. Tchau! Grande abraço, Roger Williams. Um voto, portanto, para o Johan. E agora quem vai votar é o repórter do jogo, Rafael Pio. E até para deixar o Carlão decidir, viu, Guarizo? Eu vou dar o voto pro Arthur. Claro que o Johan fez o gol, que é o mais importante, né? Que deu os 3 pontos aí. Mas o Arthur, em praticamente todo o jogo, ele foi o cara que mais fez fumaça, que mais precisou deslocar os zagueiros do Guarani, puxar a marcação para um lado, puxar a marcação para o outro. E em vários momentos esse cruzamento passava por toda a área, mas não tinha ninguém para chegar e colocar essa bola para dentro. E aí o próprio Arthur começou a arriscar de fora, né? Ele puxava para a esquerdinha ali, a canhotinha que é a boa, e em alguns momentos fazendo com que o Maurício Kozlinski fosse obrigado a promover belas defesas. Então, para mim, o Arthur, camisa 7 do Red Bull Bragantino, craque do jogo, Guarizo. Então tá tudo empatado, né? Você acha que o Rafael Pio vai deixar a vida fácil pro Carlão? Não é bem assim, né? E a gente vai conversando aqui sobre a partida, mas o craque tem que ser do time do Bragantino porque venceu a partida, né? E agora, Carlos Eduardo de Freitas, vírgula, o Carlão, exclamação. Carlão, você decide o craque de Bragantino 1, Guarani 0. Guarizo, o Bragantino teve alguns destaques no sistema defensivo. Gostei muito do Aderlan aparecendo em momentos importantes, principalmente na segunda etapa. Foi um ponto importante ali para o Bragantino. O Eric Ramírez no meio-campo, segurando, o único jogador com característica defensiva desse meio-campo, deu conta do recado também. E o Johan estava meio sumido, mas quando a bola caiu, ele não teve uma participação tão efetiva no jogo, mas ele participou de uma chance clara de gol, de puro talento, que ele deu uma cavadinha, não foi pro gol na primeira etapa, e fez o gol. Aliás, um golaço girando para cima do Ludic, batendo bem de perna esquerda. Agora,
O Arthur tá louco. O Arthur, você acompanha o jogo, ele não para. Ele é infernal para quem está marcando. Cai pelos dois lados, bate de direita, bate de esquerda, incansável. É um jogador que já foi até para a seleção brasileira, né? Já foi convocado para a seleção brasileira, mas é um cara que hoje é um jogador muito moderno, que se encaixa perfeitamente naquilo que se exige o futebol atual. E fez mais uma boa partida. Ele foi o condutor do Bragantino hoje. Arthur. Arthur, que é nome de craque do passado, que o Zico se chama Arthur, é um craque do presente e nome de craque no futuro também, né, Carlão? O Arthur Freitas. Só que o meu Arthur, ele vai ter que explicar a vida inteira que é Arthur com H. Esse Arthur aí é o Arthur sem H. Mas é o nome de craque, sem dúvida alguma. Principalmente o mais velho, né? O Arthur Antunes Coimbra, muito craque. É legal essa história do H. Eu conheço uma pessoa que pediu numa loja, né? Olha, Arthur com H. O funcionário da loja escreveu H-A-R-T. Acontece, né, cara? Arthur, portanto, sem o H, Arthur Vitor, revelado pelo Palmeiras, com passagem por Bahia, Londrina, e agora o craque do Bragantino. Para a equipe da CBN também é o craque de Bragantino 1, Guarani 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Bragantino. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. CBN Serviço. Quem está com o título de eleitor cancelado ou precisa alterar o endereço tem até o dia 4 de maio para fazer esse serviço. Todo o procedimento pode ser feito pela internet. Durante esse período, o cidadão poderá resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. Quem ficar em situação irregular não poderá tirar passaporte nem fazer RG e pode ter dificuldade em receber o salário no caso de servidores públicos. Enzo Urniani para o CBN Serviço. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Guarani e Bragantino. Apresentação, Marco Guarizo. 10 horas, 13 minutos, estamos de volta com a Central da Bola aqui no Futebol CBN. Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael Pio. Ô Pio, já foi avisado a vocês se a entrevista coletiva será ao vivo, se será enviada gravada? Afinal de contas, o estádio na Bia Bichetti a cada ano melhora mais, só que com uma chuva como essa de hoje, nem sempre a internet aguenta para se fazer uma transmissão ao vivo, né, Pio? Alguma novidade? Exatamente, Guarizo. Já foi informado para nós, sim, a forma dessa entrevista coletiva. Ela vai ser gravada, então
nós receberemos o áudio, né, dessa entrevista, diferente do que o Guarani costumeiramente faz, né? O Guarani sempre promove as suas entrevistas coletivas ao vivo pelo canal do YouTube do clube, inclusive, mas hoje não será possível, então o áudio será enviado a nós, se não há tempo de acompanharmos as palavras do Daniel Paulista, sem dúvida nenhuma. Amanhã a gente repercute toda essa entrevista, né, Guarizo? Com certeza, mas então vamos nortear a nossa transmissão. A partir deste momento, o Carlão de Freitas vai trazer para o ouvinte da CBN, para quem nos acompanha no YouTube, o que ele viu desta partida de 1 para o Bragantino, 0 para o Guarani. É hora do... O comentário do jogo. Carlão de Freitas, um Guarani que resistiu bastante, correu muito, brigou muito, mas no fim das contas, num lance de individualidade, o Bragantino acabou vencendo a partida. Queria que você falasse aí para o torcedor do Guarani que está acompanhando, o torcedor que é contra também no YouTube aqui, tá bombando aqui o YouTube, né? Torcedor comemorando a derrota do Guarani, o torcedor do Guarani chateado. Queria que você dissesse aí como que vai ser, como que foi, né? O que levou a esse resultado de 1 para o Bragantino, 0 para o público. Carlão. Olha, Guarizo, é claro que você tomar o gol já na parte final, depois de segurar tanto, né? Tudo bem, aos 32 minutos, mas era uma partida que o Guarani conseguia conduzir bem, apesar da pressão e apesar de naquele instante o Bragantino fisicamente já estar sobrando. Foi um golpe fatal para o torcedor bugrino, para o time do Guarani, mas o Bragantino mereceu a vitória. Venceu a equipe que brigou mais, que lutou mais, que tem a qualidade, que tem as individualidades. Por isso que quando a gente fala, a gente vai analisar as grandes equipes, e aí o Bragantino está inserido nesse contexto, a gente sempre fala da individualidade. Por que isso? Porque quando você tem individualidade, quando um não está bem, o outro vai estar, aí tem mais um que não está bem, tem o outro que vai estar bem. Quando todos estiverem bem, fatalmente essa equipe vai vencer, e faz diferença. O futebol, a gente fala, é um jogo que não tem lógica tal, mas no final das contas a qualidade faz a diferença, e hoje a qualidade fez a diferença. O Guarani defensivamente teve um bom comportamento, resistiu à pressão do Bragantino nos primeiros momentos do jogo, até lá na primeira etapa, na etapa inicial. Segundo tempo, na parte final, dos 20, 25 até o fim do jogo, o Bragantino impôs um ritmo muito forte, o Guarani ia se sustentando, não conseguia encaixar o contragolpe. Eu acho que isso também ajudou o Bragantino, foi cansando a defesa. Chega uma hora que você não aguenta, né? Igual o boxer, ele vai tomando, chega uma hora que ele não aguenta. Então o Guarani, quando teve a possibilidade de ficar com a bola no campo ofensivo, ficou pouco tempo, não Carlão, deu aquele desafogo. Oi? Mas eu preciso te interromper, já que você falou de boxeador, mas não foi a diferença do Popó pro Whindersson Nunes, não, né? Ah, louco, isso aí, pelo amor de Deus, né? Coisas da era moderna, né, Guarizo? Mas vamos lá. E o Guarani não conseguiu, quando teve a qualidade, quando o Johan teve nem a liberdade, mas teve a capacidade ali de receber dentro da área, numa bola alçada pelo Fabrício Bruno, ele girou e bateu de perna esquerda. Não sei se o Guarani tem um jogador como o Johan. E o Johan, ao meu ver, não fez lá uma grande partida. Foi decisivo, claro, por isso merece ser laureado pela Federação Paulista de Futebol como o melhor homem em campo. Mas se o Johan não estava tão bem, mesmo assim ele conseguiu fazer o gol. O Arthur foi um cara que participou, muito intenso, com muita qualidade. O Alejandro um pouco abaixo, mas o Praxedes chegando, o Elinho, enquanto teve fôlego, participou também. Ou seja, é uma grande equipe, é uma equipe que vai brigar pelo título. Ou seja, o Guarani não perdeu para um time qualquer, perdeu para o Bragantino. Agora, algumas lições ficam depois desse jogo. Ofensivamente, o Guarani vai ter que funcionar mais. Quando entrou o Giovanni Augusto, deu ali uma respirada, teve uma bola parada, numa jogada individual do Giovanni Augusto em que ele cavou a falta, mas muito pouco. O Guarani não teve contragolpes. No primeiro tempo eu lembro aquele do Iago, no segundo tempo o Eliel fez alguma jogada ali pelo lado esquerdo, mas sem sucesso, tanto é que o Cleiton não fez lá
grandes defesas, a não ser naquele chute do Matheus Ludic. Mas aí foi um chute, né? A defesa do Bragantino deu espaço, foi afastando. O Ludic tem essa qualidade, arriscou e o Cleiton fez uma grande defesa. Agora, jogada trabalhada de contragolpe, jogada ofensiva bem trabalhada, isso não aconteceu. Ou seja, o Guarani teve uma boa produção defensiva, conseguiu segurar o Bragantino, mas quando tinha uma chance de fazer com que o setor defensivo respirasse, ou seja, ficar um pouco mais com a bola, ficar mais no campo de ataque do Bragantino, isso não aconteceu. Então chega uma hora que a defesa acaba não aguentando, acaba não se sustentando, e ainda que demorou, né? O gol saiu aos 32 minutos. Então essa é a lição que fica. Defensivamente, eu acho que o Guarani está num caminho certo, né, nessa trinca de volantes, um miolo defensivo também interessante. Ora o Bruno Silva fazendo também ali uma linha de 5, ou o próprio Madison, né? Então a parte de trás já está resolvido. O Daniel Paulista gosta, né, de priorizar esse setor defensivo, que eu não recrimino. É uma qualidade dele, é uma característica dele, é uma ideia de jogo dele. Agora, ofensivamente, o Guarani vai produzir mais, precisa produzir mais. Giovanni Augusto precisa entrar em forma, porque é um cara que tem qualidade, é o diferente desse time do Guarani. Ficar vivendo apenas de Lucão do Break, não sei se vai ser o ideal. Essa molecada também de beirada tem que aparecer logo. Maxwell precisa jogar, né? Ou ser aquele Maxwell participativo da pré-temporada. O Ronald precisa chegar, Iago também, o Júlio César hoje fez aí uma boa primeira etapa, depois caiu no segundo tempo. Ou seja, ofensivamente o Guarani vai precisar melhorar, porque daqui a pouco ele enfrentou o São Paulo, é um jogo em que o São Paulo toma iniciativa. Enfrenta o Bragantino, é um jogo que o Bragantino toma iniciativa. Agora, contra o Mirassol, é lá em Mirassol. De repente pode priorizar a parte defensiva ainda. Mas quando for jogar em casa, contra o adversário de uma menor expressão, aí a parte ofensiva tem que aparecer. E nesse quesito o Guarani ainda não deu uma resposta satisfatória. Contra o São Paulo, claro, soube aproveitar os espaços, mas os gols saíram de jogadas individuais, numa bola parada e de um lance de genialidade do Lucão do Break, nada ali preparado. Ou seja, o Guarani vai precisar sim trabalhar mais essa parte ofensiva para quando precisar ser um time que tome a iniciativa, ele ter essa qualidade para fazer com que os atacantes joguem, que os atacantes participem. Não adianta ficar só esperando, não é toda hora que vai enfrentar adversário que vai dar espaço, um Bragantino ou um próprio São Paulo. Então a lição que fica do jogo para o Guarani nesta caminhada, nesta trajetória que tem tudo para ser positivo no Campeonato Paulista, é melhorar a parte ofensiva. Em melhorando este setor, com o Giovanni Augusto entrando, outros atacantes aparecendo também, defensivamente o Guarani está bem arrumado. E aí sim, fazendo esse conjunto, retomando esse conjunto, encaixando estes setores, aí sim o Guarani tem boas possibilidades de ter uma trajetória vitoriosa neste campeonato estadual. Esse é o comentário do jogo com o Carlos Eduardo de Freitas. Vamos chamar você ouvinte, porque você torce pelo Guarani. Você torce pela Ponte, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Santos, pelo São Paulo. Sabe quais times que você vai ouvir na CBN nessa terceira rodada do Campeonato Paulista? Simplesmente todos. Amanhã às 7 da noite tem Palmeiras e Água Santa. Na quarta-feira às 7 da noite também tem Ponte Preta e Novo Horizontino com a equipe do Futebol CBN Campinas. Logo na sequência, o clássico entre Corinthians e Santos, você acompanha também. Na quinta-feira, às 7 da noite, tem Mirassol e Guarani. O Futebol CBN Campinas traz para você todas as emoções. E logo depois desse jogo, a gente acompanha o Bragantino de novo contra o São Paulo, contra o Tricolor. Grande jogo aí de times da Série A do Campeonato Brasileiro que vão se enfrentar e você vai acompanhar aqui na CBN. Portanto, qualquer time que você torce, um dos 4 considerados grandes, um dos 2 de Campinas, todos os jogos ao vivo para você aqui na CBN esta semana. Agora vamos falar sobre esse jogo contra o Mirassol, né? Vamos projetar essa partida contra o Mirassol. Rafael Pio, os jogadores que estão fora. Índio, Ronaldo Alves, hoje teve o Diogo Matheus. A possibilidade de contar com esses 3, com o tempo curto de preparação, fica difícil. E tem ainda o Vitinho, né, que não poderia jogar hoje, porque pertence ao Bragantino, mas também foi diagnosticado com Covid-19, Pio. É um problema que o Guarani, durante a pré-temporada, não trouxe essas informações, mas quando começou o campeonato, acabou vindo de baseada, Pio. Tô fazendo a conta, aqui, viu, Guarizo, em relação ao período realmente, né? Então vamos lá.
Índio e o Rodrigo e o Ronaldo Alves, eles testaram positivo na sexta-feira, correto? Sábado, domingo, segunda. Para quinta-feira, teoricamente, o período, né, que eles precisam ficar afastados, ele já terminaria. Então, teoricamente, volto a dizer, daria para esses atletas ficarem à disposição do Daniel Paulista. É diferente do Vitinho, por exemplo, que, como você disse, testou positivo para a Covid-19 no teste realizado ontem, um dia antes da partida. O Diogo Matheus, ele não testou positivo, ele foi afastado porque ele apresentou sintomas gripais. Então esse atleta, ele realiza agora o exame, em dando negativo, ele já fica à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. Mas a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, o Vitinho é desfalque e a condição física do Ronaldo Alves e também do Índio, né, Guarizo? A gente não tem a informação, e essa informação não foi passada por parte da assessoria do Guarani, se eles estão assintomáticos ou se estão passando ali por alguma dificuldade por conta da doença. Se forem assintomáticos, talvez possam ficar pelo menos à disposição, mas acho muito difícil esses atletas já iniciarem a partida contra o Mirassol, Guarizo. Até porque, Pio, tem o período de isolamento, né? Eles podem estarem assintomáticos fazendo algum tipo de treinamento físico dentro de casa, mas eles não podem treinar com os outros jogadores do Guarani, né? Eles não estão afastados só dos jogos. Né? Não só dos jogos, eles estão afastados dos treinamentos, exatamente isso. Então, assim, terminaria esse período de isolamento já na quarta-feira, entre terça e quarta-feira, esse período de isolamento já terminaria. Mas aí pouco tempo para fisicamente esses atletas readquirirem o ritmo que os outros já vêm treinando, inclusive, para ficarem à disposição do Daniel. Acho muito difícil, Guarizo. Tá certo, Rafael Pio. Carlão, e desses jogadores, né, a gente ainda não falou do Rodrigo Andrade, né, que ele teve o nome publicado no BID, mas não tá jogando ainda porque ele passou muito tempo sem participar da pré-temporada e não está na melhor condição física, né? O Rodrigo Andrade, desses jogadores que, acredito eu, né, não tô querendo direcionar seu comentário não, mas até pelo que ele fez no ano passado, ele deve ser um titular do time do Guarani. O Diogo Matheus é titular, o Ronaldo Alves é titular, então muitos desses jogadores aí estão fazendo falta no que pretende o Daniel Paulista colocar como um time titular, Carlão. O Rodrigo Andrade é o que gera mais expectativa, até porque foi um dos pilares do Guarani na vitoriosa temporada de 2021, ou numa satisfatória temporada de 2021. É um cara que, se estiver fininho na ponta dos cascos, tem vaga de titular nessa equipe. O sistema defensivo tá bem montado, talvez por esta fatalidade do Ronaldo Alves, ele pode até perder a posição, num futuro pode recuperar, até porque tem qualidade para isso, mas o Hernando e o Derlan estão dando conta do recado. Acho que o Ronaldo Alves vai ter que esperar um pouquinho. Desses jogadores, o Rodrigo Andrade realmente é o que gera mais expectativa, até porque tem bola para jogar nesse meio campo do Guarani. Não sei como vai ser daqui para frente esta formatação, se o Daniel pretende levar para a sequência aí esse tripé defensivo, né? Claro que o Persson joga um pouco mais adiantado, mas é um jogador que tem como característica a defesa. Mais uma vez, contra o Mirassol, é um jogo em que o Guarani pode até ser uma equipe reativa. Depois tem o Santos, pode ser até uma equipe reativa, porque o Santos, apesar da má fase, mas é uma grande equipe e vai dar espaço para o Guarani. Agora, vou citar exemplos, não estou nem falando se é o próximo adversário ou não, mas você enfrentar, por exemplo, um Água Santa no Brinco de Ouro, um Santo André no Brinco de Ouro, uma Inter de Limeira no Brinco de Ouro, você não pode ser reativo. Aí eu creio que o Daniel Paulista vai dar uma mexida nesse meio campo, quem sabe até formar uma base parecida com o que foi ano passado, com o Bruno Silva, com o Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto fazendo aí as vezes do Regis. É isso aí, o Guarani volta a campo na quinta-feira, a gente acompanha aqui na CBN. Carlão, grande abraço para você, até amanhã no CBN Esportes, né? Valeu, Guarizo, foi um prazer estar com você. Amanhã pela manhã estaremos juntos no CBN Esportes, primeira edição, e depois na parte da tarde. Valeu, um abraço.
Um abraço, Carlão. Um abraço, Rafael Pio. Até a próxima. Valeu, Guarizo. Amanhã trazendo, né, as informações do Guarani, a preparação para o jogo contra o Mirassol e, claro, tirando essas dúvidas em relação aos atletas que podem ou não ficar à disposição do Daniel Paulista. Obrigado pela participação de todo mundo. Valeu, Guarizo. Nossa, que dia histórico pra gente. Acompanhamos aqui em todas as plataformas. Bragantino 1, Guarani 0 com Roger Williams, Carlão de Freitas, Rafael Pio, Elton Grimaldi na mesa de som. E em nome de toda a equipe do Futebol CBN, quem agradece é Marco Guarizo. Uma boa noite pra você e até a próxima. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sportcare 50+. Aposente as suas dores do corpo. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.